podcast mais pseudocult da internet. Eu sou a Nathalie. Eu sou o Arthur. E hoje nós vamos falar sobre a segunda temporada de The Boys, Os Meninos, do Prime Video. Os garotos. Os garotos. E hoje temos um ilustre convidado, Lucas Salgado! Olá! Salgado, se apresente aí, conte pras pessoas quem você é. Eu sou o Sal, amigo da Nathalie e do Arthur, há um tempinho aí. Passou rápido, né? Já posso falar, há um tempinho aí. Sim. Olha só. E agora que a Nathalie já falou aqui fora, eu vim agregar conhecimento sobre The Boys e quadrinhos, né? Já que jogou a bomba, vamos abraçar a bomba. E estamos aí, eu queria agradecer o convite, fiquei muito feliz mesmo. Desde lá atrás, quando vocês falaram, fica esperto aí que vai rolar. E eu já fiquei, nossa, esperei por esse momento e estamos aí. Fofo. O Salgado, ele leu os quadrinhos de The Boys, então assim, era uma pessoa que a gente tava já de olho pra sugar os conhecimentos para esse episódio, porque a gente gosta muito da série, mas a gente não leu os quadrinhos. E eu acho que tem muita coisa legal aí que dá pra falar do que rolou nessa temporada. Então, muito obrigada, Sal, por estar aqui conosco, ao vivaço, com todo mundo, porque se você está ouvindo o Tênis Verde no seu agregador de podcasts favorito e você não sabe, a gente tem um canal na Twitch, é canal que chama? Exatamente. Que é twitch.tv/tênisverde, lá a gente grava os podcasts agora ao vivo, toda segunda-feira às 8 horas, e toda sexta-feira tem Boletim do Hype, que é o nosso programa pra comentar o que rolou na semana na cultura pop, também às 8 horas. E sigam a gente também no Instagram, @tênisverdecast, ou também no meu perfil pessoal, @natfanatic, perfil do Arthur, senhor_art. E Salgado, seu Instagram, seu Twitter, por favor. Meu Instagram e meu Twitter são _salzin com Z. Salzinho com Z, é isso. Então vamos falar sobre a segunda temporada de The Boys. The Boys. Bom, vamos começar falando então dessa temporada, falando do formato dela, né, que foi semanal, que é algo diferente do que aconteceu na primeira temporada, que foi tudo de uma vez. E queria saber de vocês como que foi, assim, essa experiência de assistir The Boys semanal. Acho que como a gente tem um convidado, né, deixa o convidado falar primeiro. Sim, vamos ser educados. Foi legal, mas foi meio angustiante também, porque, sabe, a primeira temporada saiu tudo junto. Eu fiquei mal acostumado. Essa é a realidade, porque e depois é uma série que você quer ver muito, apesar dela ser bem pesada, pelo menos pra mim, assim, é uma série que eu gostaria muito de ver de uma vez. Uhum. Mas o lado bom foi de ter sentido aquele gostinho que em certo momento da temporada eu fiquei, pra onde isso tá indo? Sabe, como eles vão encerrar esse arco que eles estão fazendo aí? Porque tem um momento dessa temporada que tem muita coisa acontecendo. E aí, tipo, tinha que esperar a próxima semana, não podia já dar play no próximo episódio. E então foi uma experiência, foi bacana até. Deu pra dar aquela respirada entre um episódio e outro, mas deu pra sentir a aflição de ficar ansioso pro próximo episódio. Eu gostei também, ainda mais pra gente que produz conteúdo, séries que são assim de 8 episódios pra mais, de 1 hora cada um, tipo, se a gente tivesse que maratonar e talvez a gente ia, tipo, engolir a série, às vezes rápido demais e não aproveitar tanto, então eu achei que foi super gostoso, assim, ter um encontro com The Boys toda semana, e foi divertido, assim, poder ir vendo um episódio por vez, com calma, apesar de eu ter alguns problemas em relação ao ritmo da temporada, eu gostei da experiência, eu fiquei bem feliz de ter sido semanal, e pelo que a gente percebeu, assim, rolou um buzz na internet, né, tipo, das pessoas comentando toda semana, então provavelmente eles devem manter esse formato, né, pra próxima temporada. Sim, foi algo meio... No começo, pareceu que isso incomodou muitas pessoas, porque a galera queria a série toda de uma vez, eles não foram claros desde o início, né, de falar, a gente vai lançar semanalmente, isso ficou meio que, não tá avisado, eles avisaram meio em cima da hora, e aí quando foi ver, não ia ser tudo de uma vez. Pra quem tá acostumado com o modelo Netflix, é meio complicado de lançar tudo de uma vez. A gente tá muito acostumado com isso. Talvez eu e a Nathalie nem tanto, porque ainda assim a gente acompanha coisa na Apple TV Plus, não sei se o Salgado também vê. Eles lançam semanalmente, então isso já dá um respiro. A HBO também faz a mesma coisa, mas a Prime Video, ela também vinha nesse mesmo esquema da Netflix lançar tudo de uma vez. Tanto que a primeira temporada de The Boys saiu toda de uma vez. E essa segunda, eles falaram, não, a gente pensa
pensou em lançar semanalmente, beleza. Porém, assistindo, o lance é que eu estou engajado já com The Boys, então eu ia voltar toda semana pra ver. Mas a estrutura dos episódios, primeiro, não dava a parecer que eles tinham pensado pra separar certinho, e tinham muitos finais de episódios que eles não tinham necessariamente ganchos fortes o suficiente pra você voltar na semana seguinte. Eu penso, tipo, se tivesse saído esse e eu assistisse, eu já ia querer ver o próximo. Mas, sei lá, tem uns episódios ali no meio, tal, principalmente por exemplo, que o Homelander mata o Doppelganger lá, que acaba meio assim do nada, esse é o final, mas o que isso deixou pra próxima? Entende? Eu não sei se eu tô me fazendo claro nesse sentido. Sim. Acho que entendi, sim. Esse episódio mesmo aconteceu uma coisa bem bizarra comigo. Eu fui assistir esse episódio Com seu Doppelganger. com o meu Doppelganger, exatamente, ao meu lado. Foi uma experiência nova, mas... Não, acho que foi até mais bizarro do que isso. É brincadeira. Mas a Amazon deu zoom o episódio inteiro. E aí... Nossa. Eu lembro da Fê ter comentado isso. Então, e aí a Fernanda ficou agoniada o episódio inteiro, assim. Que escolha de direção é essa? O que ele sabe? O que esse episódio tá tentando me apresentar, tal? Porque eles não tentam passar, assim, uma coisa muito desconfortável nesse episódio. Tem o lance com o Doppelganger, mas é só isso. Pra você ter um episódio inteiro com zoom. E aí a gente voltou o episódio no final e a gente percebeu que a gente assistiu o episódio inteiro no zoom. Caramba. Era só um bug do Prime Video. Era um bug bizarríssimo do Prime Video. Nossa, que estranho. Então, foi triste porque o episódio é muito bom, esse episódio. E um outro bug, entre aspas, é que os episódios não saíram na sexta, né? Eles saíam, tipo, na quinta-feira, umas 9 horas da noite, o que pra mim era esplêndido. Eu amava. Sim. Era muito bom, porque aí eu já assistia mais de boa. Eu acho muito engraçado que essa é o modus operandi da Prime Video, não é de The Boys. Eu acho que a primeira vez que eu me toquei que eles fizeram isso foi com o Good Omens, o Belas Maldições, com o Tenet e tal, que eu queria assistir. Aí eu entrei quinta-feira à noite na Prime Video pra ver alguma outra coisa. Aí eu vi que tava lá, ué? Já lançou? Aí daí pra frente eu sei que tudo que é meio que original deles vai sair num dia anterior, de noitinha. E eu percebi até que tipo, sei lá, o criador de The Boys, né, o Kripke, ele, no começo eles tweetavam, né, tipo, meia-noite, Aí depois, por final da temporada, ele estava, tipo, meia-noite. Ou, acho que em alguns lugares, umas 10 horas, né, tipo... Então, eu acho que sei lá, é que como nos Estados Unidos tem um lance de 2... horários, não é? Tipo, East Coast, West Coast, tem um negócio assim. Sim, então sim. talvez isso buga e aí sai mais cedo pra vários lugares. Eu achei bem engraçado isso, que tipo, eles foram percebendo que tava saindo mais cedo do que eles estavam promovendo, coitados. A Fê falou aqui do chat, esse negócio de sair de quinta foi perfeitamente esplêndido, fazendo uma referência aí a Mansão Bly. Mas fica pra um outro dia a conversa da Mansão Bly, eu acho. Vamos ver se a gente consegue falar. Dito tudo isso que a gente falou, apesar de eu ter gostado muito da temporada e ter gostado do formato semanal, teve uma questão de ritmo dessa temporada de uma forma geral que não me agradou 100%. E eu achei que algumas tramas, alguns plots ficaram meio tipo, e você serviu pra quê, lindo? Sabe? Tipo, ficou uma coisa meio jogada, assim, como a Igreja da Coletividade, que a gente vai falar depois melhor mais pra frente, como o nosso querido Edgar, né, o Giancarlo Esposito, que a gente tava bem ansioso pra ver ele nessa temporada. Ele aparecia, depois desaparecia, o próprio Ryan, né, o filho do Homelander. Então, o balanço geral pra vocês, a temporada foi boa? Não foi boa? Eu gosto da segunda temporada, mas eu acho que a primeira é muito melhor. E até bizarro que eu gosto da primeira como um todo, e eu já deixei isso explícito pra Nathalie, eu acho que eu já falei isso em algum episódio, eu não gosto do final, porque o final pra mim não parece necessariamente um final de temporada, enquanto que essa segunda temporada, ela de fato parece que tem um final... Tem um finalzão, final mais fechado, que tipo, a gente tá encerrando o que a gente fez e tá seguindo. Eu sinto que a primeira, ela termina num ponto que eu super pensaria que teria um próximo episódio. E não que tipo, ok, você fechou essa temporada, agora vamos ver o que aguarda pra próxima. Tanto é que eu sinto que o começo dessa temporada, os 3 primeiros que saíram de uma vez, eles funcionam muito mais pra fechar a temporada anterior e apresentar alguns plots que a gente vai acompanhar, do que necessariamente ser um começo de temporada mesmo, entende? E você, Sal? Eu gostei, eu achei que foi uma temporada bem legal, mas com esse problema de... Eles jogaram muita coisa mesmo, assim, que parecia ser uma coisa maior, uma coisa grandiosa, e meio que
eles resolveram rápido, sabe, assim. A própria igreja, o lance lá do Fresca, aquele, eu achei que aquilo ali... Sim. Eu achava que ia ter uma puta... Eu fiquei a temporada toda esperando isso. Eu ficava o tempo todo, tem alguma coisa nessa bebida, sabe? Tipo, tem algum rolê ali. E meio que, sabe... Não tinha nada. Tá, era uma bebidinha ali, enfim, acabou como acabou. O lance todo ali o plot da Stormfront e tal, da Tempesta, eu acho bem legal, gostei bastante. Até pelo tema que eles abordaram e como foi abordado, eu achei muito legal. Então acho que foi essa a parte que eu mais gostei. Apesar que ali nos últimos episódios, quando eu começo a se juntar com o Homelander e tal, eu achei que eu fiquei meio torcendo o nariz, porque eu falei, putz, será que vão seguir por esse caminho? Mas acabou que não, eles resolveram rápido também. Então eu não sei se pra mim isso foi um defeito ou se foi super de boa. Mas num saldo total, eu gostei sim bastante da temporada. Mas eu concordo com o Arthur de que, tipo, a temporada acaba num ponto que parece que não é fim de temporada. E aí eu não sei se isso é um problema, ou não sei se é realmente um problema, de assim que as pessoas estão... Mal saiu uma temporada, já estão renovando outra. E aí eu não sei se os roteiristas, os showrunners se prendem a isso e resolvem acabar a temporada de uma maneira como se fosse, sei lá, um mid-season finale, né? Que é tipo, acabou o meio da temporada ali e a próxima vai servir como um complemento. Parece que você tem aquela sensação de coisa meio inacabada, sabe? Eu fiquei com a sensação de que a primeira e a segunda temporada meio que são uma grande história. Eu fiquei com essa sensação, porque eu acho que realmente nessa segunda temporada... É que eu sinto que o final da primeira é meio que só realmente é uma ponte, digamos assim. E aí essa segunda realmente tem fechamentos. Tipo, tem vários lacinhos, assim, que eles fazem, deixando outras pontas soltas, mas concluindo várias coisas e realmente mudando o curso da história. Então, acho que você tem uma sensação mais de conclusão, assim. Mas, isso que você falou da garantia da próxima temporada, eu senti muito isso nesses episódios que ficaram meio que andando e não mostrando nada. Porque eu tenho a sensação de que eles seguraram muita informação por muito tempo e algumas informações, na verdade, não existem. Porque eu tava achando que eles estavam segurando a informação da igreja e, na verdade, se eles estão segurando, eu já nem sei mais, porque eu já nem sei pra que serve esse negócio, sabe? Então foi uma coisa muito estranha e eu fiquei muito com essa sensação de que a garantia da terceira temporada meio que fez eles enrolarem, digamos assim, arrastarem algumas coisas de maneira desnecessária, ao invés de botar mais informação, mais ação, entregar mais. Mas será que isso é eles já sabendo que eles tinham sido renovados ou eles souberam quando foi renovada e foi anunciada? Porque se a gente pensa no showrunner, que é o Eric Kripke, que é o cara que vem de Supernatural é uma série de televisão aberta que tinha 24 episódios por temporada. E aí a gente pensando nessa questão da primeira temporada e da segunda funcionando como uma grande temporada, são 20 episódios no final, entende? Então pode ser que tenha caído um pouco nisso que ele já sabia fazer antes, que ele trouxe pro formato da Netflix. E aí, de fato, se a gente pensa numa série de TV aberta, qualquer uma da CW mesmo, eu lembro muito do Flash. Chegava ali na meiuca da temporada, do 10º até o 16º, 17º, não acontecia porra nenhuma. E aí no 18º tinha alguma coisa muito chocante que todo mundo falava, o 18º vale a pena ver. Pode ser um pouco disso com um pouco de eles já saberem que tinha sido renovado e eles, a gente já sabe, a gente só segue o baile do jeito que a gente faz mesmo. O que eu acho que acaba sendo um problema porque não necessariamente o formato combina, né? Sim, concordo. Dito isso, eu me diverti com a temporada. Eu acho que eu gostei dela. Eu não amei, mas eu gostei. E continuo gostando da série de uma forma geral, que a gente vai entrar aqui nos pormenores dos pontos que foram explorados. Então, acho que ela continua sendo uma série importante, relevante e bacana de ser assistida, apesar de alguns pesares. E vamos ver se na próxima temporada, eles já sabendo que vai ser semanal, provavelmente, se eles dão uma afinada aí nos episódios, nas tramas e etc, né? Todas torcem. A gente vai falar agora sobre cada um dos personagens, né? Cada uma das tramas principais. Começando pelo nosso casal lindíssimo, Hughie e Starlight. Ou Luz Estrela, né? No PTBR. E assim, eu quero aproveitar só fazer um comentário geralzão aqui também. O quanto essa temporada foi romântica. Eu achei muito romântica. Tinha muito casal, muito amor. O episódio 4 é assim, só amor, só casal, só desgraça romântica. E eu amei. Talvez tenha sido meu episódio favorito da temporada, eu achei um episódio muito bom. Então a gente vai começar falando do Hughie e da Starlight, porque o Hughie, coitado, começou a temporada capengando ali na saúde mental por um fio, prestes a quebrar. E a Starlight também, de certa forma, né? Ela tava sob muita pressão ali no set, né? E sendo super explorada
né? Trocaram o uniforme dela, toda a propaganda dela era mega sexualizada, né? E vivendo sob esse medo do Homelander a qualquer momento chegar lá e, sei lá, machucar ela, matar ela ou qualquer outra pessoa da VOT, né? E eu acho que eles tiveram um crescimento interessante nessa temporada, né? Tipo, de realmente se tornarem mais seguros de si, de certa forma. O Hughie e a Starlight, né? Porque eu vivo chamando ela de Starfire também, mas outro rolê. Aí eu já posso fazer comparação com quadrinhos e olha aí. Fica à vontade, siga o seu coração. Acho que assim, pra mim, no gibi, eles são o melhor momento, assim, de você dar uma respirada no gibi. Porque o gibi tem muito aquilo de, tipo, vai jogando sangue na sua cara, mortes horríveis, o Butcher fazendo besteira, e aí tem o Hughie e tem ela. E os dois ali estão entrando num mundo que eles nunca tiveram antes, assim. Ela já era uma super-heroína, né? Elas até chegam a comentar sobre... Ela fazia parte de uma equipe, eles falam isso. Eu não lembro se veio da primeira temporada já, ou se nessa temporada foi a primeira que eles comentaram, que era uma equipe que ela conhece até o menino lá. Eu lembro dela falar de um negócio de, tipo, um acampamento de Jesus, alguma coisa assim. É, sim. Eles são um grupo de heróis meio que religiosos, assim. Tinha até uma freira que faz parte dele e tal. Ela chega a comentar. E ela entrou no set, né? No Seven. E todo mundo é horrível. Não que nesse outro grupo todo mundo fosse, né, bom, mas... Porque não existe uma pessoa boa, né, nesse universo, assim. Talvez os dois ali, mas todo mundo em algum ponto vai fazer merda. E o Hughie, que é o cara que acabou de perder a namorada, aí o Butcher pegou na mãozinha dele e falou, olha, a gente pega e faz isso com super-heróis. E os dois, isso eu gostei bastante também nessa temporada, tem muitos momentos naquele banquinho do parque, ou no parque, onde eles conversam bastante. E isso são cenas muito presentes nos quadrinhos. Eles saem de cada um de um, o Hughie não sabe que é ela, isso é uma coisa que eu gosto muito mais na série, porque ele já tem consciência de quem ela é, mas aquele momento, o parque, é um momento muito, é um safe space deles ali, eles saem dos quadrinhos, cada um ali do seu mundinho, em tese um é inimigo do outro, porque ela é uma super também, e eles têm muitos diálogos legais ali nesse, e eu gostei que a série trouxe e deixou isso ali com eles, sabe? E ampliou isso, porque eles sabem quem eles já são, um outro já tem noção do quais são as intenções de cada um, e expandiu isso. Tem um episódio, eu acho que é o episódio 4 mesmo, que é o da viagem. Isso. Sim, que tem aquela cena do carro deles que eu achei maravilhosa, assim, deles cantando. Eu amo essa cena. Então, e aí eu senti muito esses momentos de pra você dar uma respirada com a série, pra você ficar, tipo, ok, sabe? Sim, eu sinto que esse episódio pro Hughie e pra Starlight foi realmente um bote salva-vidas, porque eles estavam prestes a quebrar, né, tanto que a Starlight, ela basicamente foge ali, né, ela não deveria estar ali, então ela arrumou toda uma desculpa pra poder estar ali, e o Hughie tava já capengando, e esse encontro deles trouxe muito eles de volta à vida, né, tipo, acho que trouxe uma esperança ali pra eles estarem juntos, tudo mais, terem dormido juntos, né, também, deve ter ajudado bastante. E eu gostei muito desse episódio, eu gostei muito da trajetória dos dois, porque, tipo, confesso que na primeira temporada eu não tenho certeza se eu gostava tanto assim deles, e agora, terminando essa segunda temporada, tenho certeza absoluta que eu gosto deles, e que eu torço por eles, e eu quero que eles fiquem juntos, e que eles continuem fazendo as coisas que eles fazem, né, de sempre tentar fazer o certo e tudo mais, principalmente a Starlight, ela cresceu muito pra mim como personagem, e fiquei feliz pela jornada deles, eu achei que foi bem legal, assim, essa segunda temporada. E eu acho que o quarto episódio, ele fica ainda mais interessante dos dois, porque se a gente pensa que no terceiro, no final, o Hughie meio que já tinha desistido, e o Homelander meio que fala, ó, mata ele, e tipo, pelo jeito que ia acontecer ali, ela ia matar ele se não fosse o Butcher chegando e falando, ó, aqui, ô, cuzão, não sei o quê. Então, tipo, se ela matasse ele, eu acho que isso ia marcar ela pelo resto da vida, e ele meio que já tinha desistido. E esse momento, tipo, que você vê que os dois estão conversando no parque, como o Salgado falou, aí ele falou, ó, tem que fazer um rolê lá. E você vê que ela tá meio que desabando, porque ela não tá aguentando. Aí falou, não, peraí, o que tá acontecendo? Aí você vê que ali já rola um momento dos dois tentarem se unir de novo, que aí leva pra viagem, tem a sequência da música lá, que eu fiquei cantando essa porra dessa música até o final da temporada, que é muito da hora. E aí durante o resto da temporada a gente vê que, a gente vai se separar, porque é melhor, não sei o que. Aí no final os dois se juntam de novo. Então, eu acho que foi se a gente pensa nas duas temporadas juntas, é uma construção dos dois se tornando um casal, pra quem sabe agora, numa terceira temporada, meio que ele com a ficha limpa, ela de volta pro set, como que vai ser essa relação sendo pública mesmo, né? Não tendo mais que ser escondida. Estou bem curiosa pra ver se isso vai acontecer mesmo. E agora ela volta pro set, aparentemente nos termos dela,
né? Porque a gente vê ela ali com o uniforme antigo de novo. Eu tô bem curiosa pra ver, porque assim, eu achei a Starlight muito corajosa nessa temporada. Tipo, muito mesmo. Ela peitou todo mundo. E eu ficava, minha filha, alguém vai te matar a qualquer momento, pelo amor de Deus. Tem o momento Jessica Jones dela lá investigando também. Eu também achava que em algum momento era uma merda muito grande pra ela. Que só acontece naquela cena do elevador, principalmente, né? Do Pátria. Nossa, eu fiquei com muito medo nessa cena. Nossa, eu fiquei tenso. É complicada essa cena. E o fato dela ter que engolir tudo, assim, tipo... Isso era um negócio que me fazia até meio mal, assim, assistindo. É como se fosse um ambiente de trabalho tóxico pra uma mulher, só que multiplicado por 1000, porque o seu chefe, digamos assim, né, entre aspas, que seria o Homelander, tem superpoderes e pode simplesmente piscar pra você com o raio laser dele e te matar. Só que ela tinha que viver com isso, ainda ter que ficar usando aquelas roupas que ela não queria, ter que fazer pose pra mídia e, sabe, ainda tinha todo o negócio do A-Train também, que ela tava com muito medo. Então, cara, ela tava numa pressão, assim, absurda e ainda assim tava lá atrás, indo atrás do composto V, peitando o A-Train, peitando o Homelander. Starlight realmente, assim, cresceu muito no meu conceito, viu? Foi babado. Sim, né? Não chegou um momento, assim, que ela pegou e parou e pensou um pouco, assim, e falou, melhor eu dar uma sossegada, né, tal, vou ficar aqui na minha. Não, ela ia lá e, não, vamos resolver isso aí. E as pessoas pediam, falavam, não, a gente precisa da sua ajuda. Aí ela ia lá e tanto que culminou na prisão dela, né, que aí tem todo aquele rolê e tal, mas ela foi bem corajosa mesmo. Eu gosto muito dela, da personagem, assim. Sim, eu também. Eu passei a gostar dela, principalmente nessa segunda temporada. Eu sinto que tem muitos personagens que eu gosto da primeira temporada como um todo, é muito legal, mas eu acho que essa segunda é muito necessária pra gente passar a gostar dos personagens, principalmente. Foi muito mais uma temporada de personagem, né? De se aprofundar, não em todos, a gente vai falar mais sobre isso, mas dos personagens que eles resolveram se aprofundar, a gente lidou bastante com o passado deles também, né? O que foi legal de conhecer mais. Teve a relação dela com a mãe também, que meio que chegou num lugar de paz ali no final, né? Que ela tava muito chateada, com razão. E todo mundo teve que lidar com pais, mas enfim, a gente vai chegar lá. Os daddy issues. E falando em casais, eu acho que um outro casal que a gente tem que falar logo em seguida, que é talvez o melhor casal da série, que é a Kimiko e o French, ou francês. Meu chip. Gente, agora que eu assisti a primeira temporada legendada, que eu não tinha assistido antes, e assisti a segunda legendada também, eu fico nesse meio termo de, putz, eu vou gravar o vídeo, aí eu começo a pensar em inglês, mas eu lembro que tem gente que assiste em português legendado, assiste em português dublado, e eu fico, ai meu Deus, se eu ficar falando Homelander toda hora, as pessoas falam, mas quem é Homelander, sabe? Tipo, aí dá uns bugs na cabeça. Eu achava que você ia comentar outra coisa, porque a gente assistiu a primeira temporada juntos, eu e o Arthur, que o Arthur tinha recebido os episódios antes pra assistir, e aí não tinha legenda os episódios. Eu sinto que muito se perdeu, assim. Entendeu o francês e o bruto, não tem como. Muito se perdeu nessa jornada. E aí, pra mim, nossa, eu cheguei a rever, acho que 1 ou 2 episódios da primeira temporada depois com legenda. Eu já senti uma baita diferença. Mas nessa temporada, assim, poder ouvir toda a glória do sotaque do francês e entender o que ele tava falando, foi, assim, incrível. Incrível. Acho que até por isso que nessa temporada que eu me apaixonei por ele, porque acho que eu já tinha argumentos pra me apaixonar por ele antes, mas, tipo, entender o que ele fala realmente é mágico. A gente consegue aproveitar mais o sotaque dele. E o sotaque do Butcher é ininteligível, assim, tipo... Sim, o Carl Urban, pra mim, ele não sabe falar. Você vai assistir qualquer filme dele, qualquer coisa... Aí aparece uma legenda. E eu quis dizer não sei o quê. Aí eu fico, gente... Mas é engraçado que ele não fala daquele jeito. Mas eu acho que é engraçado, porque ele força muito sotaque em vários personagens que ele faz. Então, mas vendo a entrevista dele, tipo... Ele é super... Todos eles, na verdade, são super fofos, queridos. A Aya Cash, que faz a Tempesta, e o Anthony Starr, que faz o Homelander. Gente, eles são, assim, uns amores, uns chuchus e muito bons atores. Porque eles são, assim, horríveis na série. São uns fofos. E o Carl Urban... Nossa, é muito difícil falar o nome dele. Eu achava que ele falava daquele jeito. Aí eu vi umas entrevistas e falei, nossa, ele não fala desse jeito. Ele faz o sotaque. Fiquei chocada. Mas enfim, French e Kimiko. French e Kimiko. Eu acho que dá pra falar dos dois juntos perto do final, mas eu acho interessante separar eles um pouco pra falar agora. E começando pela Kimiko... vocês talvez concordem comigo, talvez eu vou bater muito na questão de que o final dessa temporada e essa temporada como um todo e a outra são muito juntas, porque o que a gente conhece dela lá no começo
o começo dessa segunda temporada desenvolve mais ela e o irmão, tem o flashback dos dois lá na terra natal deles e tudo o que acontece e tal. E isso eu acho que é legal pra personagem, pra ela ficar mais profunda, pra gente conhecer mais sobre ela. Mas depois disso, eu sinto que ela tem um problema de ser um pouco esquecida no resto da temporada. No sentido de que, como que ela vai lidar com o fato dela ter perdido o irmão? Eles mostram isso num episódio e depois isso não é retomado mais e parece que ela também não faz mais aquilo de ser uma assassina de aluguel. Tô lidando aqui matando um monte de gente. Pra onde isso vai? Pra lugar nenhum. Pra lugar nenhum, porque o francês chega, fala duas coisas pra ela e essa história morre. Concordo. É verdade. Não tenho nem o que falar, porque é isso, tipo... É uma personagem que eu gosto muito, tinha muita coisa legal, mas parece que realmente esqueceram dela no meio do caminho. Então, olha aqui eu fazendo de novo a pessoa chata do mas no gibi. Mas Por favor, você tá aqui pra isso. É falando bem da série, porque assim, ela, nos quadrinhos, ela é uma arma, porque você meio que não sabe nada dela. E você já meio que conhece ela com o francês ali, tem aquela relação desde o começo de... Ele é o único que entende ela desde o começo. E eu gostei como a série pegou e meio que puxou isso pra trás e falou, não, eles se conhecem agora. E eu tava até tipo, eu falei, putz, será que não vão colocar os dois pra interagir tanto na primeira temporada? Isso lá na primeira temporada, né? E aí quando eu comecei a ver os indícios da segunda, onde eles começaram a se aproximar, eu falei, eu gosto disso. Porque eles estão mostrando o desenvolvimento deles juntos. Assim, ela realmente sozinha, assim, foi meio esquecida. Eles parecem que eu fiquei feliz no começo, porque olha, eles deram um nome pra ela. Ela, acho que, se eu não me engano, ela vai ter nome lá pro final do gibi, assim, que você sabe alguma coisa dela, e eu não tenho certeza ainda se ela tem um nome. Mas eles chamam ela de The Female, né? A fêmea o tempo todo, assim. E o francês é realmente o único que tem algum tipo de comunicação com ela. E ela tem os poderes dela, ela encosta nas pessoas, as pessoas meio que explodem, descasca a pele, assim, é bem... Caramba. Até a coisa que ela mais faz no gibi mostrou nessa temporada que ela arranca a pele do rosto do cara lá, naquela cena que ela invade lá pra matar todo mundo. Ela vive fazendo isso e todo mundo meio que tem medo dela, porque, né, ninguém consegue encostar nela. E eu gosto muito, muito, muito disso que a série faz, que ela pega todos os personagens que tem no gibi e dão uma motivação a mais pra eles. Eles não são só lá, tipo, pra dar porrada ou pra, sabe, eles têm ali é porque eu falei antes, acho que de começar, eu prefiro muito a série. A série, ela é muito mais bem resolvida, assim. Eles souberam trazer ela pra hoje, pros dias de hoje, porque o gibi, ele não é velho. O gibi é do Gareth Ennis, né? E ele é doente, assim. Eu não li nada dele, mas aparentemente a única coisa, os únicos adjetivos, por assim dizer, que as pessoas têm pras obras dele é doente, é violento, é sanguinolento. E aí eu fico, mas só isso? E parece que a série consegue ir além. Tipo, ela tem todo esse lance dessa violência, mas a série ser mais do que isso, eu acho que é muito importante pra ela ser boa. Sim. O gibi foca nos momentos errados, assim. Você tem aquela crítica ali e tal, aquele cutucão, mas sabe, quando, sei lá, eu fui até pegar pra reler um tempo atrás, pra saber até onde a série ia, até onde ela ia acompanhar, e, tipo, tentar mais ou menos adivinhar aonde eles iam parar esse arco, e além de ver que eles se afastaram muito do gibi, aconteceu coisas nessa temporada, assim, que eu falei, olha, isso aqui mudou muito, e eu falei, que bom, porque, tipo, é muito melhor. Ele é mais gratificante você ver a série, que não é só aquela violência, porque a impressão que eu tenho hoje é que o gibi tem muita coisa que é só pra te chocar. Sabe, pra, sei lá, criança, adolescente que quer ver alguma coisa chocante pra falar, tipo, nossa, olha como isso tem sangue, isso tem violência, tem palavrão, é tão legal. E, tipo, sou muito adulto. Quando eu li eu era assim, entendeu? Eu falei, nossa, eu tô lendo isso aqui, sabe? Oh, meu Deus, o que é Marvel? O que é... DC, sabe? Não, eu tô lendo aqui, ó, os super-heróis, eles, sei lá, sabe? A gente vê eles pelados aqui, tem sangue. E aí eu fui ler assim, eu falei, tem uns pontos legais, mas tem outros que você só cansa e você só passa a página e fala, é mais disso aqui. Eu imagino. E eu acho que a série, ela vai muito além disso, e eu acho que essa temporada consolidou isso. Porque eu acho que na primeira eles ainda estavam, tipo, tentando abrir o caminho, né, nessa nova abordagem,
imagem e as pessoas poderiam receber isso mal, né? Considerando que em audiovisual a gente estava acostumado com uma outra coisa em relação a super-heróis, mas as pessoas receberam bem e eu sinto que agora que eles sabem que as pessoas receberam bem, eles conseguiram manter essa característica, né, da violência, do gore, mas, tipo, a série é muito, muito além disso. Eu acho que nessa temporada foi muito mais, tanto que, teoricamente, essa não é uma série pra mim, sabe? Eu acho que tinha tudo pra ser uma série zero feminista, zero abrindo espaço pra diversidade, pra minorias e tudo mais, e a série vai justamente pro caminho contrário, tipo, com vários casais e romance e várias histórias realmente, tipo, que são de sentimentos e não é só, putaria, sangue, sou homem, blá, blá, blá. Não, sabe? Tipo, eles vão pra um caminho muito diferente e isso me surpreendeu muito nessa segunda temporada, principalmente, porque eu acho que na primeira eu tava me acostumando também bastante com esse clima todo e essa segunda eu senti até, eu não sei se é impressão minha, se eu tô ficando louca, eu senti até menos gore essa temporada. Não sei se eu tô louca. Eu não sei, eu acho que a primeira, os momentos que tem, eles são muito marcantes, mas eu sinto que a segunda, os momentos que ela apela pra o gore ou pra violência, eu acho que são muito mais gratuitos. Talvez a gente esteja mais acostumado também. Pode ser, mas, por exemplo, o lance lá do cara com o pênis gigante, eu achei tão, tipo... Eu vi aquilo aleatório. acontecendo, eu vi aquilo acontecendo, aí eu falei, isso aqui foi coisa pro Twitter ficar dando risada. Eu entro no Twitter, o Twitter dando risada, falando que é a melhor coisa do episódio. Então, sabe, eu sinto que na primeira, dos momentos que tinham eram tão chocantes, você vê o Hughie todo ensanguentado, ou toda a violência e tal, porque na segunda, ou a gente tá acostumado, e aí não é tão chocante, tanto é que você vê que no final, quando o Homelander sai da casa lá todo ensanguentado, segunda-feira pra ele, nada demais aqui. Normal, E aí, nos momentos que são diferentes, eu não sinto que são bem colocados ou, tipo, não são gratuitos. Pra mim, tudo é meio gratuito em termos de sangue, de violência e tal. Não sei. Eu não vou ser hipócrita e falar, nossa, eu acho que, tipo, o GB é muito violento e tal, porque, assim, eu gosto um pouco de um gorezinho, sabe? Assim, adoro ver um sanguinho espirrar na tela. Mas eu entendo também que, por exemplo, essa cena do Homelander saindo da cabana todo cheio de sangue, eu achei ela mais impactante do que se mostrasse ele acabando com os caras lá dentro, sabe? Porque essa cena, assim, ela causa toda uma tensão desde o começo, de quando ele entra na cabana e fecha a porta e você já sabe que, tipo, acabou, sabe? Fudeu. Não tem o que fazer ali. Morreu. E eu gosto, eu vou falar isso depois sobre o Homelander, mas é tão mais impactante e eu senti que teve até cenas que eles quiseram dar uma repetida, tipo a cena da baleia. Foi muito pra fazer parâmetro com a cena do golfinho da primeira temporada. E aí eles falaram, o que a gente pode fazer dessa vez? Sei lá, que seja maior que um golfinho sendo estatelado no chão. Vamos atravessar um barco com uma baleia. Daí eu acho meio gratuito, sim. Também acho. Tanto é que, sei lá, é que depois a gente vai falar disso do Homelander, mas eu acho que é legal pegar o gancho aqui. Pra mim, é muito mais assustador ver a cena dele final, que envolve um pouco desse lance escatológico, dele tá se masturbando no topo do prédio, que diz muito sobre como ele tá naquele momento, tipo, psicologicamente mesmo, do que se fosse essa cena como eles queriam fazer na primeira temporada sendo algo jogado. Que é a cena que eles gravaram na primeira, eles não usaram, e usaram no final da segunda agora. Pra mim, dentro de um contexto em que o personagem perdeu tudo, é muito mais assustador. E você vê, não tem sangue, não tem violência, tem nada. Tipo, ele tá lá fazendo dele, mas totalmente deturpado. Pra mim, eu acho que isso é muito mais impactante quando você bota uma carga do que o gore pelo gore. Sim, concordo. Que eu sinto que acaba sendo um pouco a sequência da baleia. Vamos atravessar a baleia. Aí a cara de maluco do Butcher, e aí eles atravessam a baleia e você esquece, né? A do golfinho é engraçado porque você não espera. Sim. Aí o golfinho tá falando, coitado. O golfinho. Ele tinha uma personalidade. Eu odeio o que eles fizeram com o Profundo. A gente vai entrar no... A gente chega lá depois. Mas a gente puxou a Kimiko e o French, a gente foi falar de sangue. Vamos voltar pra Kimiko e pro French um pouquinho, rapidinho, pra gente não perder o fio da meada. Que essa temporada a gente soube muito do passado deles, né? Então a Kimiko reencontrou o irmão dela, que foi muito legal, porém trágico. E também a gente soube mais do passado do French, que podemos também chamá-lo agora de Serge, pois este é o nome dele. E mais sobre toda a questão lá da culpa dele em relação aos netos da Mallory e tudo mais, e o facho de luz. E é engraçado como os casais meio que têm plots similares, assim, né? Tipo, acho que o Hugh e a Starlight eram essa coisa, tipo, de crescer e sair da própria caixa ali, da sua concha, né? E o
do French e a Kimiko, essa coisa, tipo, de cavucar o passado deles pra entender quem eles são hoje e deles se libertarem dessas dores e dessas culpas pra viverem o agora, né? Viverem o presente e serem mais felizes, coitados, porque eles se martirizam muito. Eu super concordo. E eu acho que é até legal pensar nessa questão do paralelo que rola dentro dos casais, porque tem isso com o Rio e com a Luz Estrela, tem isso do Butcher com o Homelander, que eu vou jogar aqui, que os dois funcionam praticamente como um casal nesse sentido, né? Que depois a gente vai conversar mais a fundo. Mas dentro da Kimiko e do francês, eu acho que é legal porque a gente vê primeiro a Kimiko passando por todo esse processo de perda e de raiva que ela sente, pra depois a gente ver o francês no sentido de que eu passei por onde você passou, eu sei aonde você está. Talvez o único problema é deixar isso claro na construção dos dois pra Kimiko superar. Porque foi o que eu falei, parece que é muito abrupto dela tá puta, pra depois ela não fazer nada, pra depois ela ensinar ele a falar, pra depois os dois estarem juntos. Mas eu acho que é muito legal toda a construção dele com ela, nesse sentido, e da gente conhecer o passado dele, que acaba ligando com o Facho de Luz. Que na primeira temporada é jogado por cima, tem todo o lance do francês com a Mallory também, que ela não consegue ver a cara dele, e isso retorna pra essa parte também, que eu acho que acaba funcionando de uma forma interessante quando tange o francês. E como os dois meio que tem essa nuvem, assim, da vingança, né? Tipo, ela acaba pegando esse ódio enorme da Tempesta, por motivos óbvios, e como o French carrega esse ódio também, né, do Facho de Luz, e um pouco de ódio dele mesmo, né? Dele próprio, dele não ter feito nada, de não ter salvo as crianças, né? E como é tão gostoso ver eles no final, tipo, em paz. Vamos dançar em paz. Sabe? Tipo, eles sorrindo, tipo, ai, que lindo. Como eles tiraram esse peso das costas mesmo, né? Tipo, e a gente entende por quê. Tem um caminhozinho, apesar do caminho da Kimiko ter, né, ficado meio esquisito ali no meio. Acho que no final das contas a conta fechou, né, pros dois. Eu fiquei muito, muito feliz e tô muito contente de ver como que vai ser daqui pra frente eles dois aí nesse novo momento, né? De meio que eles viraram a página e vamos ver o que o futuro vai reservar aí pra eles dois. Espero que muito amor e muita paz. Tomara. Amém. Porque os dois merecem bastante, mas assim, eu fiquei meio sentido mais pelo francês, porque naquele momento ali, naquela noite, meio que ele perdeu 2 relacionamentos de uma vez, né? Tinha o dele com os amigos lá, com os dois, que eu não sei se eles são um trisal, mas foi essa vibe que me passou até. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Eu fiquei, nossa, que interessante. E perdeu a relação dele, que não era das melhores, mas ele, tipo, tinha afeto, ele sentia alguma coisa pela galera ali da Mallory. É Mallory o nome dela, né? É. Pela galera da Mallory ali e o trabalho dele, né? Tipo, foi a noite que, tipo, fez um boom e o cara... Cagou tudo. Daqui pra frente, como é que vai ser? E é bem legal mesmo, realmente, ver finalmente os dois dando essa respirada no final. Fiquei bem feliz com o fechamento do arco deles, assim. Eu também. E a Kimiko deu uma risadinha ali no final, né? Eu não sei se isso é um sinal de que talvez ela vai começar a usar a sua voz de alguma forma, eu não sei. A Karen Fukuhara é muito fofa. A cena dela dando risada. Então ela dando risada no final, eu fiquei, meu Deus. Inclusive, pra quem está ouvindo aí, tem um episódio aqui do Tênis Verde, um Expresso, que é o meu programa quinzenal solo, que eu falei só sobre a Karen Fukuhara, que ela é uma atriz incrível, perfeita, ela tem várias coisas legais da cultura pop, e eu espero muito que ela consiga mais um monte de trabalho, porque ela realmente é uma puta atriz, né? Que ela vai desde risadinha fofa até arrancar a cara das pessoas. Sim, ela é perfeita. E a atuação dela é incrível porque ela não tem a voz, ela não tem fala. Tudo que ela atua é corporal, é expressões faciais, e ela consegue, tipo... É algo que eu sinto não só nela, mas em vários... Principalmente no Anthony Starr como Homelander, que você vê que com uma mudança de expressão, ela muda totalmente a atuação dela. Que às vezes ele também faz isso, tipo, ele fala tal, mas os momentos que eu acho mais incrível dele atuando é quando ele não tá falando. Que você vê a cara dele, que ele tá às vezes dando um sorriso falso, e aí ele vira a cara e fecha totalmente a cara. Você fica, caralho. Esse homem é muito bom, né? Ele é muito bom. Sim, sim. Vamos falar um pouquinho do leitinho da mamãe. Eu acho que isso em português fica muito estranho. Leitinho da mamãe. Eu vou falar MM, né? Mother's Milk. Ou só leitinho. Que eu gosto muito. Eu gosto bastante dele, porém, convenhamos, é um personagem que fica ali meio de canto. E nessa temporada ele ficou bem de canto. A gente conhece algumas coisas sobre o passado dele, sobre a relação dele com o pai e tudo mais, mas ainda assim fica meio tipo, mas e aí, né? E aí? Salgado, ele nos quadrinhos, ele é isso mesmo ou Então, ele tem mais coisa?
tem mais coisa. Essa história dele com o pai é basicamente, eles fizeram umas alterações ali, tipo, tiraram dos quadrinhos, porque eles mudaram alguma coisa, até porque não ia funcionar muito bem, acho, no momento atual da série. Mas tem toda aquela história que ele conta do pai estudar pra fazer o processo e tal, aquilo ali foi tirado dos quadrinhos. Mas ele, tipo, fica aquilo lá, ele é meio que o braço direito do Billy, ele tá lá pra dar porrada, todo mundo tá lá pra dar porrada. Eles demoram pra fazer os arcos pessoais dos personagens, assim, desenvolver eles um pouco. Ele tem todo um arco completo dele, eu gosto bastante. É bizarríssima a história dele. Não vou falar porque talvez role aí na série. Então. Eita. Mas é uma coisa... então, desde o significado do nome até outras coisas. Enfim, mas ele cresce. Espero que eles... Porque acho que ele é o único personagem nessa temporada que não tem um arco, né? Assim... Não. Foi bem jogadinho de lado mesmo. Eu não lembro de ter alguma coisa maior com ele. Porque todos os outros têm. Eu sinto que ele fica meio que ali de apoio pra todo mundo. Principalmente pro Butcher e pro Hughie. Mas ele mesmo... Acho que o único momento, assim, tipo... dele é quando ele volta pra família dele no final. Que eu fiquei super emocionada nessa cena, inclusive. Fiquei muito feliz. Porque, gente, na hora que o carro deles capotou, que a Tempesta funfou o carro, a primeira coisa que eu pensei... Meu Deus, o MM não pode morrer. Ele não pode morrer, a família dele... Sim. A filha dele, não pode morrer. Eu fiquei desesperada. Eu super concordo, mas ao mesmo tempo eu senti um pouco de falta de peso no final. Nesse sentido, tipo, temos um monte de humanos aqui. Eu adoro os The Boys. Tipo, não queria que eles morressem. Mas, ao mesmo tempo, ficava todo momento, tipo... Vocês não vão matar ninguém? Vocês não vão, tipo, deixar alguém mega ferido deles? Porque é tão... Na hora que o carro capotou, eu falei, caralho, que merda, morreu. Mas ao mesmo tempo fiquei, caralho, que foda, morreu. Como que isso vai ser abordado? Só que nada acontece, feijoada, e todo mundo tá bem. Eu achei isso um pouco esquisito, principalmente ali no final, quando o Homelander tá encarando as pessoas, né? O Butcher, o Ryan, a Maeve. E eu ficava só pensando, tipo, cara, é só você botar o teu laser aí e arranca a cabeça de todo mundo, entendeu? E acaba com isso. Eu não entendi muito bem a hesitação dele. Eu fiquei meio assim, tipo, confusa. A própria Tempesta que faz e acontece, dá choque nas pessoas, quebra o pescoço da pessoa, deu um choquinho lá neles, eles, choquinho! Tipo, o meme lá do cara da uva. E tipo, eles levantam, tudo de boa, ficam olhando acontecendo lá, fiquei, gente, mas e aí? E aí? Então, isso é uma das dificuldades que lá na primeira temporada eu falei, nossa, é uma coisa que eu sempre fiquei me perguntando, e que é uma coisa que eu gosto, mas me deixou muito confuso, e cria momentos assim, tipo, do choquinho neles, que são humanos normais, e sobrevivem, estão lá de boa. No gibi, todos eles ali têm um composto V. A primeira coisa, quando o Butcher chega assim e o Hughie vai falar, você vai ser um dos nossos? Tá, beleza, vai lá e enfia uma seringa de composto V, porque o Hughie fica puto da vida, porque ele não sabia que ele ia fazer isso. E todos eles têm resistência e super força, não é nada muito exagerado, tipo, quer dizer, mais ou menos, porque eles conseguem bater de frente com super-heróis. Entendi, que babado. A gente tinha conversado sobre isso, né, Arthur? Eu fiquei esperando isso acontecer sim, eu acho que até o Salgado tinha comentado com a gente, mas eu fiquei esperando isso acontecer em algum momento na segunda temporada, em algum nível, sabe? Eu fiquei com essa expectativa, quando eles começaram a falar, vai ser comercializado, a gente vai distribuir, eu falei, será que agora que eles vão ficar também pra bater de frente mesmo com eles? E não, eu gosto muito disso, que foi lá um dos plots da primeira temporada, deles descobrirem qual é o ponto fraco desse herói. Como sabe? Eles estudarem o que isso afeta tal super-herói. Eu gosto muito disso. Só que tem essas cenas que eles apanham, porque o Homelander, todo mundo tem muito medo dele. Porque ele é imprevisível e, tipo, se ele, sei lá, dá um peteleco em alguém, a pessoa morre. Só que quando chega na hora mesmo deles se enfrentarem, fica aquela, tipo, o que impede esse cara de, sei lá, partir todo mundo no meio com o olho? O Horacir falou aqui no chat que o Homelander, ele entende, porque ele é muito quebrado e fácil de ser manipulado. Eu também entendo. Eu entendi o que aconteceu ali na chantagem da Maeve, que também a gente vai falar melhor sobre isso depois, mas o meu problema é antes disso, tipo, antes dela abrir a boca. Por que ele já não tinha matado o Butcher e o Ryan, sabe? É isso que eu não entendo muito bem. Mas é isso. O MM, Deus no comando, tipo, vamos ver aí se essa história aí dos quadrinhos misteriosa do Salgado, se ela vai se concretizar. Uma coisa que eu achei muito interessante é que foi em algum vídeo que a Nathalie me mandou, que eles estavam comentando sobre, acho que o Soldier Boy, alguma coisa assim, que o ator que faz o Leitinho, ele fala, porque todo personagem que a gente acompanha
herói, sup que aparece, normalmente ele tem alguma relação com algum de nós, dos The Boys e tal. Quem sabe o Soldier Boy vai ter relação. Então, ali eu já peguei será que vai ser alguma coisa a ver com o próprio Leitinho? Seria legal? Sim, o Salgado só. É isso aí. Então, será? Vem aí, né? Vem aí. Amo. É que eu gosto muito do Leitinho e eu queria mais dele, assim. Eu senti falta mesmo. Uhum. Sim, até porque eu acho o ator super carismático. Apesar de eu achar que ele meio que interpreta ele mesmo, mas eu gosto dele. Tá, a gente comentou um pouquinho da Maeve. Vamos aproveitar e falar dela então. Que ela teve um pouquinho mais de presença aí nessa temporada, por assim dizer. Mas ainda esperava mais. Então, uma coisa que foi muito importante foi a questão do relacionamento pessoal dela com a Helena, que foi exposto pelo Homelander. Basicamente, todo o plot da Maeve ficou muito focado na questão da sexualidade dela, né? Então, o Homelander arrancou ela de dentro do armário e expôs isso pra mídia. Depois, não satisfeitos, a VOT quis explorar isso. Monetizar, né? Monetizar isso, exatamente. Do fato dela fazer parte do arco-íris, por assim dizer. Só que, ao mesmo tempo, eles invisibilizaram o fato de que ela é bissexual e não lésbica, como eles quiseram vender, né? Tanto que a própria Ashley, ela fala, né? Tipo, não, mas lésbica é mais fácil de vender, né? Porque a pessoa entende, é mulher que gosta de mulher. E eu achei bastante interessante eles terem colocado isso, porque é algo que é muito real, né? E que muitas pessoas que são bissexuais reclamam, né? Porque não se sentem representados na mídia, tem essa dificuldade de serem aceitos, né? E a gente vê isso acontecendo com a Maeve, só que ampliado, né? Exposto ali na mídia, né? Mas, no final das contas, a Maeve, ela tem o tal do vídeo, do avião, o famigerado vídeo, que eu ficava desesperada. Mulher, solta esse vídeo, libera esse vídeo, upa no YouTube. Eu sei que ela ia se queimar também, mas, sei lá, tava esperando que ela fosse fazer o certo, e aí, no final das contas, ela usa isso pra chantagear o Homelander. E aí, a pergunta que fica a Maeve escolheu um lado? Ela vai sair de cima do muro? Porque eu acho que ela fica muito em cima do muro, com medo de se queimar, de se expor, de peitar o Homelander, e ela peitou ele. E agora, será que ela vai realmente se posicionar firmemente? Ela tem muito aquele perfil de isentona, né? Ela fica muito mesmo em cima do muro, e aí tem uma hora que você fica tipo, vamos, né? Vai ter uma hora aí que você vai ter que fazer uma escolha mesmo. E veio nos 45 do segundo tempo, né? Parece mesmo. Ela fica ali, né, em cima do muro, e nos 45 do segundo tempo parece que ela escolheu um lado, porque meio que também dá a impressão que ela não tem mais nada a perder, né? Ela quer continuar viva, medo por ela também, mas agora ela não tem ninguém, né? A gente não sabe o que vai ser daqui pra frente dela com a namorada ali, que foi embora. E eu acho que até ela, de certa forma, se inspira vendo a Starlight e o Hughie, principalmente o Hughie, que é tipo um humano sem poder nem nada, e ele tá lá, tá dando a cara a tapa, e ela que poderia estar fazendo muito mais, por que ela não tá fazendo, né? E teve uma coisa que eu não lembro mais onde é que eu ouvi, não sei se foi em algum vídeo do Arthur, mas era uma questão da Maeve, a forma como ela enxerga a Starlight, de tipo, quando a Starlight chegou e ela teve aqueles problemas de se encaixar, e depois teve toda a questão do assédio do Profundo, né? E a Maeve meio tipo, é assim mesmo, aqui é assim, você tem que se virar, você tem que engolir. E na verdade não, entendeu? Tipo, nenhuma das duas tinha que engolir nada ali, de assédio de ninguém, de comportamentos ruins de ninguém. E eu acho que a ficha dela meio que caiu de tipo, a gente tem que mudar, né? E eu preciso fazer parte dessa mudança, eu preciso fazer alguma coisa também, né? Então eu achei muito legal que ela marcou presença ali no final, ajudou as meninas e botou o vídeo pra jogo lá, mas fiquei um pouco irritada, que tipo, minha filha, agora que você trouxe esse vídeo aí dos infernos, mano, eu tô meio irritada com esse vídeo aí. Eu era bem verborrágico no sentido que uma das coisas que eu não gostava na primeira temporada era a Maeve, porque ela tava lá, mas se ela não tivesse também não ia fazer muita diferença. Mas eu acho que com essa segunda, eles pegam esse fato da primeira dela meio que não se importar com nada dela, já tá, é assim mesmo, pra desenvolver ela ter uma presença maior e até mesmo de conflito dela, ver tudo que a Starlight faz, ela, não, pera, talvez eu tenha que fazer alguma coisa também, eu tenho que me posicionar, eu tenho que parar de ter medo do Homelander, tentar tomar o controle do meu próprio destino, sabe, tipo, vai ser nos meus termos, nem que seja pra chantagear ele e tal, porque eu sinto que uma coisa que faltava muito pra ela, dentro do set, era ter outras figuras femininas. Eu acho
acho que o fato de ser 6 homens e ela, talvez isso realmente colocasse uma puta pressão, masculinidade tóxica em cima dela não saber de machismo mesmo, dela, putz, é isso, eu passei por isso, ela também vai ter que passar, e vai ser assim. E o fato da Starlight, desde o começo, ser muito sonora, ser muito ativa no sentido de falar o que tá incomodando ela, fez a Maeve tomar uma certa atitude também no processo. Só que uma coisa que comentaram no meu vídeo que eu achei até engraçado é a Maeve ex-máquina do final, porque como que ela surge ali e sabia que o rolê tava acontecendo ali? É muito legal ela surgir, não, eu também estou aqui, soco na cara. Só que tipo, como você sabia o que tava acontecendo, onde estava acontecendo a treta toda? Será que ela não foi atrás? Mas ela não voa, né? Não voa. Porque ela tromba na Tempesta, na VOT, quando a Tempesta vai pra lá, e aí ela vai atrás. Agora, como que ela seguiu a Tempesta, eu não sei. O jato invisível? Teoricamente. Ela dá uns pulão, não dá? Acho que sim. Eu sei que a Mulher Maravilha é assim, ela eu não sei. A única coisa que eu lembro da primeira temporada é que o Homelander sobe lá no elevador pra resolver o lance do terrorista, ele sobe voando e ela pega o elevador. Sim, eu também lembro muito desse fato de que ela não voa, tanto que depois que ele derruba o avião, ele segura ela e tudo mais. Mas sim, ficou um pouco esquisito. O Horacir comentou aqui no chat que talvez ela tenha usado os rastreadores da Tempesta, como todo mundo tem rastreador. Será que a Tempesta também tem? Não sei. A Tempesta é meio que dona do barraco, né? Sei lá. É. Mas enfim, eu espero muito que a Maeve realmente decida o que ela quer fazer e que ela tendo esse apoio da Starlight, né? Que a Starlight, ela deixa bem claro ali no final, né, de que ela quer ficar lá dentro pra justamente poder ficar de olho no que tá acontecendo, né, então ela não vai desistir. E aí vamos ver se a Maeve se empolga e fica do lado dela também, ajuda aí a fazer os rolês por dentro, porque eu acho que tá na hora já dela não ficar mais essa tipo, eu não vou ajudar vocês, e depois, tá bom, eu ajudo vocês, tipo, minha filha, entendeu? Ou você tá com nós ou você não tá com nós, entendeu? Escolha um lado. Eu acho que com a atitude dela do final não tem nem como ela voltar pra cima do muro, sabe? Se você bate em nazista, você não fica em cima do muro. Tinha que ser uma obrigação de todo mundo, né? Bater em nazista. Não sei se pode falar essas coisas, mas... Pode. Fica aí a deixa. A nazista você não conversa, você chega com os 2 pés no peito. Então, exatamente. Essas meninas são muito violentas. Tá, vamos falar agora da trinca meio duvidosa dessa temporada, que é Profundo, Trem-Bala e Igreja da Coletividade. Joga tudo no lixo e vamos pro próximo assunto. Vamos por partes. Então, o Deep, né, o Profundo, ele tá ali lidando com as consequências da cagada que ele fez na vida dele, porque ele é um merda. E aí, coitadinho, né, ele tem problemas com o corpo dele. Ai, que dó. E aí ele tem que olhar pra si mesmo, né, eu acho que até essa questão da relação dele com o corpo é quase que uma metáfora, tipo, de colocando algo externo que é interno dele, né, que tipo, ele é feio por dentro, então ele se enxerga feio por fora, né, por causa das... É guerra que chama? Guerra, eu pensava que guerra era no pescoço, ou tanto faz. Então é em outro lugar, mas é o mesmo nome. Só que isso meio que não adianta muito, né? Ele tem ali toda aquela terapia ali com a Carol, né, da igreja, mas eu realmente não sei até que ponto isso realmente mudou ele, porque eu sinto que o Profundo, ele é muito Maria vai com as outras. Sim. Né? E ele tem muito medo de se posicionar, e qualquer um que o cara lá da igreja chegava e falava assim, o fulano não está mais com a gente. Ele, tá bom, ele é um escroto mesmo, não gosto dele mesmo, aí depois, não, na verdade estamos com o fulano. Ele, sim, claro, fulano é meu melhor amigo. Então, eu acho que no final das contas, essa relação dele toda ali, na verdade, acho que não serviu pra muita coisa, no sentido dele realmente mudar como pessoa. Ele só tava realmente interessado no resultado, né? Em voltar pro set, que também não adiantou de nada. Ele vai de acordo com a maré, disse Horacir. Ai, perfeito! Gente. Mas, de fato, eu me incomodo muito com o Profundo, porque, fazendo uma graça, ele não é nada profundo. Ele é bem raso. Parece que eles pegaram a piada do Aquaman ser um personagem meio qualquer coisa, antigamente, porque depois que tem todo um arco nos quadrinhos do Aquaman que é muito legal. Tem o My Man, Momoa lá, que fez o Aquaman e virou um Aquaman mais badass. O mão da porra. Eu sinto que eles pegam a piada do Aquaman antigo e só perpetuam. Tipo, tem todo o lance na primeira temporada com o Deep que é bem sério, que é até desenvolvido, mas depois disso o personagem vira uma piada de um tom só.
Nessa temporada, né, principalmente. Porque nem mesmo a questão da igreja da coletividade tem algum sentido pra ele. Pra levar ele pra algum lugar, pra sei lá, tipo, ele mudou, ou ele não mudou. Pô, se ele não mudou, por que ele não mudou? Tanto faz, sabe? Foi o que você falou, Nathalie. Eu tô com você porque o outro arqueiro verde lá, o Gavião Arqueiro, whatever, ele é do mal. Aí o Trem-Bala faz uma merda. Como assim ele fez uma merda? Eu não sabia disso. Não, mas ele vai pegar o seu lugar. Como assim? Ele pegou meu, tipo, cara... Mas eu amei esse pequeno detalhe de tipo, não, garoto branco privilegiado, você não vai voltar. Quem vai voltar é o cara negro que foi expulso por racismo. Eu amei esse resultado, assim. Mas também fica uma coisa tipo, mas e aí? Ele não vai voltar? Ele vai fazer o quê? Porque ele saiu da igreja. Ele não tá mais no set? Tchau, então? Porque não tá servindo pra nada esse personagem. Qual vai ser a dele? Eu acho que ele tinha que virar, tipo, hippie, que nem o Klaus em Umbrella. E formar um culto, alguma merda, assim, pra ele ter algum propósito. Porque, tipo, cara, gente... Eu penso que talvez eles vão manter a piada dele querer voltar pro set. E nesse sentido, provavelmente o Salgado vai saber falar melhor do que eu. Mas como já tá parecendo que vai ter o Payback, que é um outro grupo de supes na terceira temporada, eu não duvido nada ele querer se juntar com esse grupo na tentativa de ou ganhar fama novamente, ou isso servir de alguma ponte pra ele. Porque também tem toda a questão que ele foi o último cara que viu o Alastor antes da cabeça do Alastor explodir. Será que isso também não vai voltar de alguma forma? Tipo, o Deep tava puto com o Alastor e fez merda com ele ali. Vamos matar o cara, vamos botar ele na cadeia. Mas não tem... Será que não tem câmera no lugar? Então, não sei. Então foi muito esquisito. Eu acho que deveria ter... Eu acho que por segurança de todo mundo, né? Devia ter uma câmera ali na sala do cara, não sei. Porque ninguém espera, né, que a cabeça vai explodir, sei lá. Não, sim, mas alguém podia, sei lá, entrar lá, sei lá, apontar uma arma pro cara, não sei. E até o lance da cientologia, aproveitando o que eu comentei do Alastor, eu sentia que ia ser um elemento que ia tangenciar toda a temporada, que acabou sendo, pra talvez isso ser explorado numa terceira temporada. Ser um elemento que aparece pra depois ser desenvolvido. Mas pra mim parece que vira só mais uma piada em torno do Profundo, pra ser, tipo, temos o Profundo com essa piada de que ele não serve pra muita coisa. Vamos botar essa cientologia aqui que também não vai servir pra muita coisa. E aí no final, é um elemento que tá lá, que aparentemente existe há muitos anos, a Tempesta sabia do início disso tudo, e não serve pra nada. Até mesmo a Fresca. A gente passa a temporada toda pensando, essa fresca tem alguma coisa. O Edgar não vai tomar, ela falou que não vai tomar essa fresca. Edgar sabe das coisas, Edgar não vai beber essa merda. E no final, pra mim, pareceu muito que era uma piada, tipo, essa bebida é uma merda. É meio que isso a piada, sabe? Posso estar enganado, pode ter alguma coisa mais profunda do que isso. Não, eu também tive exatamente essa sensação no final. Mas ao mesmo tempo, pra que toda hora você vai dar um zoom na bebida? E também, na sequência que o Edgar se encontra com o Butcher, lá no restaurante, eles dão um zoom muito grande no cara lá que tá servindo a bebida, espremendo um limãozinho e ele olhando assim pra bebida. Aí eu fiquei, gente, qual é que é dessa bebida? Na minha cabeça, quem tava explodindo a cabeça das pessoas, era totalmente a igreja, assim. Porque quando tem aquele monte de explosão, quando vai ter lá a audiência, o único super-herói que a cabeça explode é o velocista. E pouco antes, você tem toda a conversa sobre o Trem-Bala entrar, voltar pro set, não sei o que lá. Aí eu virei pra Fernanda e falei, Fernanda, é totalmente a igreja que tá envolvida com essas explosões. Porque assim, sei lá, ganhar confiança e eles mataram a única super-herói que eles mataram foi o velocista e ele quer colocar ele de volta lá. Faria mais sentido, né? Faria, então. Aí eu falei, nossa, não, legal, o explode da igreja, agora eu sei aonde ele tá entrando, né? Mais ou menos, assim. No começo eu tava achando que tinha mais a ver com a Tempesta. Antes da gente saber que ela viveu há muito tempo e tal, e foi criado o nazismo, né? Eu achava que a igreja e ela, e o fato dela existir há muitos anos, iam ter alguma relação. Que no final das contas tem, entre aspas, tipo, a gente tinha uns documentos aqui da Tempesta, e aí serviu pra expor ela no final. Mas, tipo, se for só pra isso, tipo, se inseriram isso só pra poder ter esse final de expor as informações sobre a Tempesta, tipo, cara, sério que vocês precisavam fazer todo esse rolê pra isso? Porque eu acho que poderia ter sido resolvido de outra forma. É muito pouco, porque era muito fácil você ligar a bebida com quem bebe a bebida, isso de alguma forma ativa um trigger de um super que consegue explodir a cabeça porque a pessoa bebeu a bebida, qualquer coisa, sabe? E no final não é nada disso. Pode ser que numa terceira, numa vindoura temporada, essa igreja volte de alguma forma, essa bebida tem um super sentido. Só que a gente vendo
só pela segunda temporada, parece que é tempo perdido só. Sim, com certeza. Também me incomoda muito. Acho que poderia ter sido tempo colocado em outras coisas, ou bota mais coisas nessa igreja aí, inventa umas coisas, bota sabe? Porque era exatamente isso que eu falei, da sensação de que eles ficavam segurando informação, que eles iam dando, às vezes nem migalha, tipo, não dava nada sobre a igreja, aí eu ficava tipo, tá, vocês vão segurar isso pra depois deixar um gancho pra uma terceira temporada? E aí no final das contas, nem gancho tem sobre a igreja. Sim. Tipo, eles não deixaram, tipo, então, mas na verdade, a igreja é controlada por blá blá blá. Não, explodiram a cabeça do cara e tipo, beleza, alguém vai ter que cuidar disso, e é isso? É esse o gancho que ficou? Pra mim não é forte o suficiente. E eu vi que na pauta você tinha deixado pro final, mas eu acho legal a gente trazer pra essa parte já, porque eu acho que combina muito, falar da própria Victoria Newman, a senadora, né? Se a gente fala muito disso de a temporada colocar coisas que são migalhas, que às vezes não entregam as revelações que a gente espera, eu acho que ela é uma das revelações ao mesmo tempo mais legais, porque a gente não espera, mas ao mesmo tempo a mais qualquer coisa pra mim, no sentido de que em nenhum momento dessa temporada dá pra você falar que ela é uma super que tá explodindo a cabeça das pessoas. Porque se você tem a informação no final, você revendo, há pistas, entre aspas, pra isso. Você assistindo a série de uma vez só, isso nunca passa pela cabeça. Isso foi uma discussão que eu tava tendo com a Fernanda ontem, depois que o episódio terminou. Porque na cena lá da audiência, ela tava fugindo, correndo, e ao mesmo tempo, tava explodindo a cabeça de todo mundo. E tipo, como isso funcionava? E assim, você vê o olho dela mudar, né? Na cena. Eu acho que até se não tivesse mostrado o olho dela mudando, ficaria até mais tipo, ok, mas tipo, no meio do caos ali, eu sei que tava todo mundo apavorado, mas pra gente não mostrou nada também. O olho dela não mudou, o olho dela acho que tá normal naquela cena. Então, tipo, qual que é o rolê de agora, nessa cena final, mostrar que quando ela ativa o poder, altera alguma coisa nela, e enquanto todo daquele caos, as coisas estavam normais, sabe? Ficou muito, sei lá, parece meio jogado. Não sei se jogado é a palavra. Parece pra chocar. Tipo, todo mundo, nossa, é ela! Porra, muito legal. Mas eu acho que parte da graça das revelações é a gente ser levado até a revelação e não a revelação ser jogada na nossa cara. Acho que tem uma diferença entre esses dois pontos. E quais são as intenções dela? Porque ela é uma super que tá lutando contra a avó, mas sei lá, os poderes dela vieram de outro lugar. Por que ela quer acabar? Fica tudo muito nebuloso assim. Eu gostei muito, porque ela é uma personagem que eu tava gostando bastante, tanto que eu tava sentindo falta dela aparecer mais. E aí eu acho que faz sentido ela não aparecer tanto, porque ela tem um plot muito específico, né? E o lance do olho, realmente, eu não entendi direito se o olho dela transforma, tipo, o olho dela tá normal, aí fica branco, fica normal, ela explode cabeças, depois tem essa transformação de novo, ou se ele ficaria totalmente branco enquanto ela está explodindo cabeças. Eu realmente também não entendi essa parte, mas em questão de intenção, claramente ela fez aquilo tudo lá pra poder conseguir o job, né? Então eu acho que isso é bem legal. Então na hora que tem a revelação no final, na hora já me levou pra essa cena, eu falei, caramba, essa menina, ela é venenosa, ela é cobrinha, porque tava tudo, né, de caso pensado. E aí eu acho que pra mim foi um gancho legal, foi um gancho interessante pra uma próxima temporada, pra justamente a gente descobrir. E aí, quem é essa moça então? De onde vieram esses poderes dela? Ela fugiu da VOT, assim como a Cindy acabou fugindo e que também ficou aí jogada pelo mundo, e a gente não vai saber, talvez a gente saiba o que vai acontecer com ela na próxima temporada e tudo mais. Então eu fiquei bastante intrigada, principalmente por ela ter essa fachada de sou uma boa moça que quero regulamentar os SUPs. Então, eu acho que esse elemento pro futuro é legal. Eu acho que isso não é um problema. Eu acho que isso pode ser muito promissor, porque se a série sempre aborda sobre assuntos atuais, uma terceira temporada, ela ir fundo na política, eu acho que pode ser muito incrível. Ainda mais considerando que agora os Estados Unidos tá passando por eleição e tudo mais. Sim. Então, muito provavelmente eles vão entrar nessa questão. Sim, sem dúvida. Eu acho incrível essa possibilidade. Tipo, porque a gente fica preso no sentido de que quais são as intenções dela? Ela trabalha junto ou contra a VOT, porque ela se posiciona de um jeito diante das câmeras, mas o que ela faz por baixo dos panos é meio que a favor da VOT também. Então, tem todos esses pontos que eu acho muito interessantes. Mas se a gente pensa nessa temporada e já puxando a questão
questão da Igreja da Coletividade, que é um caminho que eles dão e não exploram. A Cindy tá solta no mundo que poderia ser alguém que explode cabeça e não explode. E você vai pra uma revelação que vai contra 2 caminhos possíveis que você deu, tipo, pode ser A ou pode ser B. Isso é o que a gente sabe. E aí no final da temporada surge alguém de dentro do banheiro, surge o Witch e fala, tem o C. Aí eu fico, tá, então é isso, pro futuro é legal. Mas dentro dessa temporada, eu sinto que vira quase que um ex-máquina. Eu não concordo muito não, porque eu acho que a Cindy, pra mim, nunca foi uma opção, porque a Cindy não tinha motivo pra explodir as cabeças das pessoas naquele contexto. Ela não ia ser beneficiada em nada. Então, pra mim, realmente não fazia sentido isso. É muito confuso, porque, não sei se é que não tinha como ninguém saber que era ela explodindo cabeça, porque ela explodiu a cabeça de quem ia beneficiar ela, talvez, né? Porque o cara ia depor contra a empresa lá, a Vault, e ela matou ele também. Aí ela matou gente do outro lado. E aí ela parece que foi quase aleatório, sabe? Assim, o jeito que ela escolheu. Uhum. Eu acho que ela tem algum outro plano, que talvez ela queira que a Vault continue ativa, só que ela quer ter algum tipo de poder em relação à empresa. Mas então, gente, isso pra mim é a gente especulando o futuro, não o que a temporada entrega. Essa é a minha reclamação quanto ela e quanto a revelação. Eu acho que ser promissor é incrível. Meu problema é que a forma como nos é entregue vem do nada. Porque a gente mesmo tava discutindo sobre a Igreja da Coletividade de não servir pra nada, mas ter construído todo um caminho que a gente conversou dela chegar num ponto que poderia ser ela responsável por tudo aquilo. O que casaria com o fato de todo mundo ter morrido ali no rolê, porque, putz, morreu o cara que a gente quer trazer pra cima. Matamos o outro lá, que ia depor contra a Vault. A gente tá aqui, brother da Vault. Então, tipo, você sente que um caminho tem justificativas nessa temporada e o outro que nos é dado, a gente só vai saber se a gente saber numa próxima. Isso me incomoda um pouco, sim. Eu fiquei meio, tipo... É o que eu falei, eu fiquei perdido no final. E com as intenções dela. E eu acho que é isso aí. Eu acho que, tipo, eu gosto da personagem e do que ela fez até ali. Aí eu acho que aquela última cena deixou tudo muito confuso, sabe? Do porquê ela querer fazer aquilo e qual é a dela. Eu acho que, tipo, é bem confuso, mas ao mesmo tempo que eu acho um bom gancho, eu acho uma escolha meio ruim, sabe? Eu não sei, eu gostei. Eu não tenho muito o que argumentar, sinceramente, porque eu acho que, pra mim, é isso que funciona. Eu vou ficar muito irritada se na próxima temporada eles não desenvolverem isso direito, que foi isso que me incomodou nessa temporada. O gancho era, e o filho do Homelander tá vivo, não sei o quê, e aí o filho ficou lá meio que pra lá e pra cá e meio que se arrastando a temporada inteira e só foi servir lá no final. Agora, se eles colocaram esse ponto, né, da Newman agora, então isso tem que ser uma coisa importante na próxima. Então eu tô pronta para receber essas informações e tudo mais. Pra mim colou, pra mim funcionou. Mas, já que a gente já tá falando dela agora, a gente não vai falar no final, queria muito pontuar o fato de que o personagem é um homem nos quadrinhos, né? Sim. O Vic Newman. A série é uma coisa que ela faz muito bem, né? Muitos personagens, assim, que eu tô lembrando agora, 3, que são homens originalmente nos quadrinhos, são mulheres na série. A própria Stormfront é um homem. Sim. A Mallory é um homem. A Mallory também. A Mallory é tipo um Butcher mais velho, sabe? A história ali é quase a mesma com o Faixa de Luz, não, o nome Isso. dele. A história ali é bem próxima e tal, mas ele é um homem. Tem o lance com os netos, é mais pesado todo esse arco também, como tudo é. A série dá muitas piscadinhas assim pro gibi, mas eles sempre fazem o que eles querem mesmo. O Arthur chegou a comentar até do cara do pintão do manicômio. Sim. E ele é um personagem dos quadrinhos. Ele tem destaque. Ele é amigo do Butcher, num arco que eles estão na Rússia. O nome dele é Salsicha do Amor. É o Love Sausage. Love Sausage. É verdade, esse é o nome dele na série também. E ele, tipo, o pinto dele não estica. Ele só tem realmente um pintão. E ele veste um uniforme colado, então fica marcado, sabe? Nossa. Foi muito a série piscando, assim, porque eu sou uma dessas pessoas, mas muita gente também tava esperando ele aparecer na série, pra ver se ia ter esse personagem mesmo e como ele ia ser adaptado. E eles usaram como aquela piada lá, né? Foi só aquilo. Só uma referenciazinha, né? Foi só tipo, vocês queriam, tá aí, é isso que vocês vão ter. Mas no gibi ele tem muito mais espaço. Ele aparece em momentos pontuais, aparece lá no final da série, ele dura bastante até. Mas é muito legal isso, né? Como a série realmente, tipo, percebe que o quadrinho é datado, né?
se fosse uma adaptação realmente literal, tipo, ia ser uma série rasa, ia ser uma série consideravelmente machista, né? Então, eu acho muito legal isso deles darem mais espaço pra mulheres e pra diversidade de uma forma geral, né? Eu acho que um bom exemplo comparativo é o próprio Watchmen, que é a bíblia dos quadrinhos, é aquela coisa intocável que todo mundo ama, mas ela foi lançada na década de 80, então todos os personagens são brancos e tal, e aí você vê que a série, que acaba sendo uma sequência, ela traz uma diversidade pro elenco, ela dá protagonismo e até pega personagens da HQ que a gente não tinha nenhum conhecimento e traz uma diversidade pra eles. E aqui dentro de The Boys, ele segue um caminho parecido nesse sentido, de que por mais que o showrunner seja um cara branco, tem toda uma equipe em conjunto com ele que é diferente dele. Então isso permite trazer essa diversidade, eles mudarem personagens, mudarem arcos, pra que a série, não que se passe atualmente, mas que ela tem o que eu acho que é necessário pra qualquer série, deveria ser desde sempre, mas que hoje em dia é muito em voga, que é você ter diversidade, ter representatividade, você não pegar 30 personagens dos quadrinhos da década de 90, 2000, que é tudo branco, e fazer exatamente a mesma coisa dentro da série, porque você data aquilo que você tá querendo contar, né? Tanto que quando no começo da temporada, que tem todo o lance do Girls Get It Done e tal, porque, nossa, tem 3 mulheres no set, e é a primeira vez que isso acontece, papapá, chega até a ser engraçado, né? Porque a série, de uma forma geral, tem muitas mulheres, né? E mulheres em papéis de destaque. Então, eu acho que isso é muito, muito legal, como a série é consciente do fato de que isso é usado pra monetizar unicamente, e eles acabam colocando de uma maneira muito mais... É claro que, assim, a cena do final das meninas todas ali dando um supapo na Tempesta é bem comercial, digamos assim, né? É bem tweetável, é bem comentável nas redes sociais, mas ela surge de uma forma que faz sentido, que não é forçada, e também não é só, tipo, um momento em um episódio. Tipo, tem vários momentos em vários episódios com várias personagens sendo importantes e tendo protagonismo de verdade ao longo da série, né? E isso também, eu sinto que essa segunda temporada, com toda a questão das mulheres estarem get it done e tal, isso é muito um shade forte pra Marvel, que a gente tem 10 anos de universo e aquela cena das 3 se unindo assim na frente lá pra Girls Get It Done, é super a sequência do Vingadores Ultimato, que junta todas as mulheres, fazem cena e não fazem nada. Que foi toda a discussão que teve na época. Aquilo é muito legal, mas você, durante 10 anos, você nunca construiu pra chegar nesse ponto. Enquanto que nessa segunda temporada, tem essa piada no começo, que também é uma puta crítica, né? Tem até a menção lá do nome do Joss Whedon jogada no meio, mas até o final da temporada, eles conseguem construir pra chegar num ponto em que tem 3 personagens descendo o cacete na outra. E os caras ficam lá, tipo, cara de bobo olhando. Sim, e faz sentido, porque de fato os caras não iam ser páreos pra Tempesta, e as únicas pessoas ali que iam dar conta do recado eram todas mulheres, porque elas tinham poder suficiente, força suficiente pra dar conta, né? E a gente já sabia disso, né? Até o próprio Arthur comentou em um dos vídeos dele, tipo, nossa, que engraçado, né? Porque nos The Boys, né, no grupo do bem, as únicas pessoas que têm poderes são as meninas, né? Que no caso seria a Starlight e a Kimiko, mas agora vamos fingir que a Maeve também veio pro nosso lado, né? Pro lado do bem. Então, de fato, é isso. A força, ela tá ali o tempo todo, e a cena... Tanto que na hora eu fiquei até me sentindo meio mal. Falei assim, nossa, será que eu deveria ficar tão feliz de ver uma mulher apanhando? Mas, né, a Tempesta tem questões, né? Tipo, ela, não, pessoal, tudo bem. Então eu falei, não, beleza, vamos lá, vamos descer o cacete nela. E eu fiquei muito empolgada. Eu assistindo a cena aqui em casa, eu tava tipo, nossa. Eu só fico um pouco triste de que as lutas em The Boys não são muito coreografadas. Eu confesso que eu gosto de uma boa cena de ação mais coreografada. Em The Boys eu sinto que é uma coisa mais rústica, digamos assim. Soco corte, soco corte, soco corte. Exatamente. Então eu queria que fosse uma coisa um pouco mais polida, talvez até pra enxergar melhor as meninas, mas, enfim, gostei do símbolo ali e pode mandar mais. Você tava falando das mulheres e tal, eu tô pensando, a gente tá falando como se adaptou a série aos dias de hoje. Tô tentando lembrar de cabeça, assim, mulheres importantes que tem no gibi e não consigo, assim, sabe? Tipo, tem algumas, assim, que eu lembro, tem a gente da CIA, ela, se eu não me engano, ela dura mais no gibi, mas o papel dela é bizarro, porque toda cena que ela aparece são cenas onde ela tá fazendo sexo com o Butcher.
Eles têm uma relação muito bizarra, assim. E aí tem a Kimiko e, sabe, uma heroína, tem a Maeve, mas, putz, é muito, muito, muito só ali The Boys mesmo, sabe? Então tá, a gente falou do Deep, né? Falou ali da igreja, mas também teve um outro ponto relacionado, né, com esses dois plots, que é o A-Train, né? O trem bala, que acabou sendo aí levado pra dentro da igreja. Na verdade, ele foi expulso do set primeiro, né? Acabou encontrando um outro caminho aí na igreja. E os motivos por trás também da má relação dele com o set e a expulsão dele estão relacionadas com a Tempesta e com o próprio racismo dela em relação a ele, né? Que foi uma coisa até que eu achei que ficou levemente jogada. Tipo, ela ficava encarando ele e aí, né? Eu acho que faltou desenvolver mais isso. Ou até mesmo deixar claro que ele foi expulso, por assim dizer, ele se aposentou por causa dela, porque no final das contas é mais por causa do Homelander, né, falando, amigo, eu vi que seu coração não tá bom aí não, então, valeu, é nóis, valeu, falou. E aí, tipo, tem o lance da Tempesta que poderia ser explorado de ser uma coisa que fizesse ele sair do grupo, não é, né, tipo, é mais os olhares que ela faz pra ele, e no final ele fica meio perdido. Eu sinto que ele é mais explorado na primeira temporada, e aí nessa segunda, ele fica ali, tô aqui, tô ali, tô aqui, tô ali, agora tô com Profundo, e no final ele faz o lance dele e vaza, sabe? O Horaci falou, faltou isso ser verbalizado. Eu também acho. Eu acho que a série, ela é tão direta em vários pontos, que esse é um que ela deixou muito sutil, eu sinto. Talvez. Sim, eu não gosto também, tipo, de diálogo muito expositivo, mas realmente faltou alguma coisa aí. Se fosse, sei lá, a Tempesta tá chegando e alguém falando, vocês perceberam que o coração do trem-bala aí tá meio esquisito, ele anda meio esquisito, tá, tipo, jogado por aí, não sei não, hein? Aí até a gente podia fazer esse paralelo com, tipo, ó, tá, não foi por isso que ela quis ele fora. Mas aí, tipo, Homelander, como o Arthur falou, vir e falar, você acha que é pelos rolês que aconteceram mesmo com ele na temporada anterior. Que faz sentido até, né? Tipo, pô, cara, você tá com... seu coração não tá funcionando, você fez umas merda aí, tchau. Assim como o Profundo foi expulso também por ter feito merda, né? Acho que faz até sentido. Sim, se eles colocassem uma cena dela, assim, logo depois da cena dela, que ela tá lutando contra a Kimiko e o irmão, que ela mata as pessoas naquele prédio, que acho que a maioria, se não todos os residentes são pessoas negras. Sim. E aí você já vê que tem alguma coisa muito estranha acontecendo com ela. Mas foi tanto que quando eles falam, foi por causa dela, eu fiquei, mas foi? Tipo assim, ela fez alguma coisa? Não foi o Homelander que tá bravo com ele lá? Mas no final das contas, ele faz o serviço ali, né? Ele pega os documentos lá sobre a Tempesta, entrega pro Hughie e pra Starlight, que é o que liberta todo mundo da Digníssima, e arruma uma vaguinha pra ele de volta pro set. Até porque a VOT não quer parecer que é racista, né? Que não é nazista, então eles precisam da cota, né? Sim. O que é meio triste, mas vamos ver como que eles vão lidar com isso daqui pra frente, né? Inclusive, eu acho muito bizarro que agora que a gente tá conversando, que caiu minha ficha. Todo o começo dessa segunda temporada é o lance dele com o coração dele. E depois isso, nunca mais volta também. No final, ele correu 3 horas atrás dos dois, ele acha os dois e ele tá super ok. O que no começo eu tava achando que podia não ser um problema de coração, mas um problema de ansiedade. Tipo, em vez dele tá sofrendo, tipo, ai meu Deus, meu coração vai parar. Era ele com medo disso acontecer. Era já o hipocondrismo... Eu vendo o hipocondrismo do outro sentindo o meu. É, um ataque do pânico, né? Sim, só que também é uma coisa que é colocada ali uma vez, 2 e não volta. Eu não sei se é só uma questão dele também tá descansando. Tipo, dele não usar tanto, assim, os poderes, então automaticamente ele conseguiu se recuperar de fato, porque a questão era que ele tava sendo apressado. Ele não tinha se recuperado ainda direito e ele já tava ele tava sendo apressado. Ai, os trocadilhos não... foi sem querer. Mas ele não tava respeitando o corpo dele. E aí eu acho que o fato dele ter ficado afastado ajudou ele a finalmente respeitar o tempo do corpo dele e se recuperar com mais calma. Sim, e aí a gente pode voltar também aonde? No refrigerante lá, a fresca, a bola da fresca. Não podiam ter usado isso pra falar, olha, ele tá bem porque ele tá tomando uma fresca. A fresca é sagrada. Entendeu? Ele já tá bem porque ele passou o tempo lá na igreja, mas tudo que a igreja podia fazer alguma coisa pra funcionar, não funciona. Tipo, eles podiam usar ela pra muitas coisas e eles, tipo, falam, não. E no final das contas, vocês acham que aquela Carol lá, que tava cuidando do Deep e tal, do Profundo, será que ela vai ter alguma importância daqui pra frente? Porque, apesar
apesar dela ficar cuidando ali meio da parte... Eu não sei nem explicar. Ela meio que era uma terapeuta, digamos assim, do profundo. Mas considerando que o manda-chuva da igreja não vai estar mais lá, será que ela sobe de cargo? Será que ela vai ser tão importante assim? Porque aquela atriz é muito boa. Eu vejo ela bastante, então... Às vezes pode ser um caminho, né? Pra substituir o Hugh Jackman genérico lá. Não, porque aquele cara era... Tipo, a primeira vez que ele apareceu, eu tomei um susto. Porque eu jurava que era o Hugh Jackman. E eu tava, o que você tá fazendo aí, meu filho? Mas eu acho que pode ser um caminho pra até mesmo manter a igreja da coletividade de alguma forma na próxima temporada, né? Pra não ser um elemento jogado fora. Até porque se eles têm tantos arquivos e tanta coisa aí sobre os Supes, o que mais será que eles têm sobre as pessoas? Ou sobre o próprio Edgar, né? Enfim, que outros esqueletos estão escondidos aí no armário da igreja, né? Vamos ver, porque é muito aquilo mesmo que a gente falou. Pra que a igreja, né? Assim, se não tiver algo a mais, pra que a igreja? Exatamente. Vamos então falar agora dos 3 personagens principais dessa segunda temporada, né? Começando pela Tempesta, que era uma personagem nova, tava todo mundo empolgado. Eu não tinha nenhuma informação sobre os quadrinhos, então eu tava tipo, uhul! Tempesta! Mais uma mulher, que legal. E ela começa toda feminista lá, não sei o quê, mandando todo mundo a merda, papapá, falando que aquele diretor lá daquele filme merda, que ele era um merda. É isso aí, fala mesmo, papapá. Você não tinha noção nenhuma do que ela era? Eu não tinha noção nenhuma. Eu não pesquisei Caramba, nada. Não fazia a menor das ideias. Olha só. Tava curtindo ela até, por ela ser bocuda, claro. Mas esse que é o ponto interessante e importante da personagem. Porque ela não é louca, ela não vai sair falando o que ela realmente pensa. Em pleno 2020. Exatamente, ela cria toda essa persona e essa casca, né, de que ela é uma garota jovem, moderna e que é feminista e tal. E na verdade, por trás ela tem todos esses preconceitos, esse passado horroroso, nazista e cheio de ódio. Então eu acho que bateu até mais forte pra mim a mensagem dela, porque quantas outras tempestas não tem no mundo, né? Realmente. E, tipo, eu acho engraçado que, fora isso, dela ser nazista e passar essa mensagem no começo de que, tipo, vamos fazer o que a gente quer, vamos fazer o que tem que fazer, e ela tem esse motivo horrível por trás, eles trataram muito bem isso, passando pelo que acontece hoje. Do tipo, ela não é só, ela fica ali né, por trás, tal, ela esconde quem ela é. Ela usa todos esses artifícios que as pessoas estão usando hoje e todo mundo tem medo de falar. Ela própria fala isso, que as pessoas têm medo da palavra nazista, e ela faz muita coisa que a gente vê as pessoas fazendo hoje. E tem aquele começo, eu acho que é o começo do episódio 7, que mostra o fã dela vendo, e a coisa vai crescendo. Você vê que começa com cartaz, e aí ele vai vendo mensagem em rede social, vai aparecendo as coisas, e aí ele vai até chegar ao ponto que ele começa a desconfiar de nada, só porque ele tá escutando ela falar. Sobre essa ameaça, né, dos super terroristas, não sei o quê, que nunca se concretiza, né? Nunca aparece ninguém. Nunca. Eu acho que todos os super vilões que aparecem, super vilões, né, entre aspas, que aparecem, são pessoas que não estão nos Estados Unidos. Porque tem aquele vídeo do Homelander matando o cara, que não parece ser nos Estados Unidos, parece, sei lá, né, um país assim da África. Aí também tem eu acho que é só esse que aparece? Tem o do comecinho. Não, tem o do comecinho, que é no Oriente Médio. Nunca é ninguém branco. E eles estão sempre falando, e os super terroristas estão invadindo os Estados Unidos, mas tipo, ninguém tá invadindo nada, minha filha. Sim. O próprio Homelander, ele fala no último episódio, gente, não tem nenhum super terrorista aqui no país. Mas é isso que eu acho que essa temporada é tão incrível, que uma coisa que eu vou até comentar aqui, e reclamaram muito no meu vídeo, de eu estar falando sobre política envolvida com The Boys. Sendo que, gente, essa temporada, principalmente, não tem como desassociar uma coisa da outra quando a sua personagem principal é uma nazista que usa de fake news pra propagar o ódio e o medo, incitar o medo nas pessoas, que é o que a gente mais está vendo acontecendo de 2018 pra cá, tanto no Brasil quanto no próprio Estados Unidos, sabe? Não é algo que pertence só a eles lá. Aquilo meio que começou lá e se propagou pra cá.
A gente tem exemplos extremamente claros aqui no nosso país também. Pra assistir uma série e querer fechar os olhos pra isso. Falar, não, tô vendo The Boys por causa dos vilão escroto, por causa do sangue. Beleza, tem isso. Mas isso não se segura por si só. E todo esse texto que a série traz consigo é muito forte, sabe? Pra gente não ver, ou a gente não querer discutir sobre isso. Porque eles pegaram uma coisa que, entre aspas, é do passado e trouxeram pro presente na nossa cara, conseguindo mesclar tudo isso muito bem. E nem tão passado assim, né? Porque existe toda uma onda de neonazistas. Sim. Atualmente. Então, não dá nem pra falar que é uma coisa do passado. Porque Tempesta está louca, está querendo trazer uma coisa do passado. Tipo, não, gente. O nazismo, infelizmente, não morreu ali há tantos anos atrás. O racismo, muito menos. E, honestamente, do fundo do meu coração, eu fico com muita dó de pessoas que falam que não dá pra falar de política em relação a The Boys ou a qualquer outra obra de arte. Qualquer arte é uma arte política, porque pra você fazer arte, você tem que fazer política junto. Por mais que pareça que não tenha nada. Eu fico com pena dessas pessoas, porque eu realmente acho que são pessoas que eu não sei nem como explicar, mas não enxergam coisas que são tão claras. E a série, em nenhum momento, tenta disfarçar isso. Tipo, você pode interpretar o que quer que seja em relação à Tempesta. Tipo, não. Sim. Eles deixam bem claro a todo momento. E eu acho que o último episódio, eles até chegam a pesar a mão em alguns momentos do tanto que eles falam nazismo, 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 nazismo. Pra realmente, tipo, é isso que a gente tá falando aqui. Não precisa tentar. E a fala da Tempesta em relação a isso, de tipo, as pessoas, elas ouvem o que eu tô falando, elas concordam com o que eu tô falando, elas só não gostam da palavra nazismo, é muito forte e muito verdadeira. Então, sim. Sei lá, eu realmente não consigo entender o que passa na cabeça de uma pessoa que assiste essa série e acha que não dá pra falar de política. Inclusive, fiz um insight aqui agora. Meu Deus, amo cinema. Vai vir um momento amo cinema, só que é uma série de TV. É que o fato da Tempesta ser velha, mas ser atual, a própria personagem, eu acho que isso é muito condizente com todo esse texto que ela carrega consigo. Tipo, ela é velha da época do nazismo, quase 100 anos. Vai fazer 100 anos, em 1940 e pouco, que começou a Segunda Guerra por tudo da Alemanha, nazismo e tal. Você vê que a personagem tá nova, como se nada tivesse acontecido com ela. E ela traz não só essa bagagem de que o nazismo não envelheceu, como o racismo também não envelheceu. Porque se ela sai da Alemanha hitlerista, nazista, e vai para os Estados Unidos, chegando nos Estados Unidos a gente tem a coisa que ela era liberdade, que ela era basicamente uma policial que usava de brutalidade para matar pessoas negras. Sim, exatamente. Então você vê que são duas cargas muito fortes e reais que estão junto de uma personagem que ela não envelhece. Então, tipo, são coisas que a gente deveria ter deixado no passado, teria que ter evoluído como ser humano. Teriam que ter envelhecido, né? Mas não envelheceram. Continuam exatamente. muito atuais. A Kátia comentou aqui no chat, Nathalie, essas pessoas me dão mais medo do que dó. É verdade. É pra ter medo mesmo, porque se uma pessoa pensa dessa forma, não consegue enxergar uma coisa que é tão clara numa série de TV, será que ela vai enxergar uma coisa que está tão clara na vida real dela? E que é tão presente no nosso país e no mundo de uma forma geral, né? É complicado. E quando ela falou do genocídio branco no último episódio, nossa senhora, eu juro pra vocês, eu quase vomitei. Essa cena eu achei engraçada pela reação do Homelander. O que Homelander até ele... sensatíssimo, gente! A cara que ele fez foi tipo Não, gente, pra gente concordar com o Homelander, a gente olhar pra ele e falar assim, amigo, eu te entendo, você também achou ela bem da doida, né? A cara de que porra você tá falando? Ele olha com uma cara de, mas que porra você está falando, mulher? Ele tá incrível nessa série. Ai, eu tô rindo de nervoso. Eu acho que é muito... que até comentaram no chat, na Twitch, que ele é muito manipulável. E ela sabe disso. Por isso que ela nunca falava exatamente... Ela não escrachava as coisas, né? Ela não deixava claro pra ele. Só que naquele momento, ela queria tanto que o Ryan fosse o que ela queria que ele fosse. Ela falou uma coisa que era o que ela acreditava, mas ela meio que esqueceu que o Homelander tava ali do lado. E aí ele olhou pra aquilo e falou... Eu sou doido, mas minha senhora, o que você tá falando, sabe? A gente vai falar sobre isso do Homelander, mas eu acho que é muito importante ele ter essa reação, porque por mais que ele seja um personagem cheio de problemas, extremamente complexo, você botar essa reação nele mostra que, olha, até pra esse cara, o que ela falou é totalmente desconexo com o que é o mundo. Porque eu acho que é justamente isso. O Homelander, ele é um personagem que tem camadas e que tem uma complexidade e que tem atos que são 100% questionáveis, mas ele, você entende de passado dele
dele, de onde ele tá vindo e tudo mais. A Tempesta, eu sinto que ela foi colocada de uma forma muito mais preto no branco do que com tons de cinza. Eu até gosto do fato de ter a questão da filha dela, Sim. que dá um pouco mais de complexidade ali pra ela, eu acho, de certa forma. E até é até triste ali no final que ela tá delirando e tudo mais, e tá relembrando, tá falando em alemão, né? Tipo, acho que as amarras dela... As amarras não, a armadura dela meio que cai ali e ela tá só sendo ela mesmo. E dela lembrar da filha, né? Nesse momento eu achei até bonito. É claro que jamais justificando ou diminuindo o que ela faz, mas mostrando também que o nazismo e o racismo e os discursos de ódio, eles não estão só nesse grande monstro que você tem que... Sabe, pessoas se sentem dessa forma e a gente tem que tomar cuidado exatamente com isso, com quem que a gente tá lidando, com quem que a gente conversa, quais mensagens que a gente tá absorvendo de todo mundo, porque qualquer um pode pensar dessa forma e querer propagar essas ideias, né? Então, eu achei legal que tiraram ela de um lugar assim, ai, nossa, mas é porque ela é muito... Como se isso fosse uma coisa muito absurda e como se isso não acontecesse com um monte de gente. Eu achei interessante. Não, é bem bacana mesmo o arco. E eu amei isso do que o Arthur falou do racismo não envelhecer. Porque tipo, eles colocaram literalmente na Tempesta, né? Assim, é tipo, muito isso. E realmente é genial. Sim, e o discurso dela, você vê que atinge todo mundo mesmo naquela abertura, voltando nela rapidinho. Porque o cara que o menino acaba matando lá, menino, é um homem já. O cara era, toda vez que ele entrava na vendinha, o cara era super legal com ele. E o discurso dela entrou na cabeça do cara a ponto dele querer, tipo, inventar coisa que o cara tava fazendo, que, tipo, sei lá, o olho dele brilhou a ponto de chegar do extremo do cara ter matado o dono da vendinha lá. Essa cena é muito forte, gente. Meu Deus do céu. Sim, é um tema muito pesado, assim. E eu gostei, tipo, eles escracharam na tela, né? Falando, olha aí o que tá acontecendo, sabe? Porque tipo, o que fazem hoje. Principalmente não sei, no lugar do mundo, esse discurso nos Estados Unidos, que a gente vê bastante desse discurso de, tipo, o inimigo tá vindo de fora, sabe? A xenofobia, né? Então, nunca é ninguém lá dentro, assim, é sempre alguém que tá vindo de fora. Eles têm muito desse papo maluco. E eu acho que isso conversa bastante com também a questão de porte de armas, que depois a gente vê... Eu agora não vou lembrar qual foi o episódio, se foi no 7 ou no 8, que tem aquela cena, aquele vídeo que vai passar na escola sobre como as crianças têm que se proteger de um ataque de um super vilão, que na verdade é uma referência a vídeos que são passados em escolas americanas sobre como os alunos precisam lidar caso tenha um tiroteio na escola. Sim, é aquilo muito de tipo, não vamos tirar as armas das pessoas, vamos ensinar elas a se defender das armas. Exatamente. O que não faz sentido algum. Eu comecei a rir de nervoso na cena que eles falam que a professora vai ter uma arma lá. Sim. Porque teve político aqui sugerindo que os professores tivessem direito a ter uma arma em sala de aula. Meu Jesus Cristo. Tá tendo um projeto, nem sei onde anda isso, de escola nos Estados Unidos, que ia ser anti-ataque em massa. Que eles iam fazer corredores, assim, tipo, em curva, e colocar um monte de pilastra, que é pra caso ocorra um tiroteio, as crianças consigam escapar mais fácil. Ou seja, sabe, eles não vão no problema, de fato. Exatamente. É tanto absurdo não vamos passar videogames com tiro nessa loja de departamento. Mas vamos continuar vendendo armas. E toda a cultura de, tipo, até a questão do machismo também, assédio, é sempre indo pelo lado contrário. Tipo, ao invés de ir na raiz do problema, é sempre tentando querer remendar do que, de fato, tipo, vamos cortar o mal pela raiz. Sim, é assustador. Homelander e Butcher, que pode ser considerado um dos chips dessa segunda temporada, pois a relação dos dois é muito mais próxima do que eles gostariam e muito mais próxima do que eles imaginariam, talvez. E até nós mesmos, como espectadores, eu acho que a gente aprendeu bastante sobre... Acho que ficou mais claro
né, a similaridade dos dois nessa segunda temporada. Então a gente vê vários paralelos dos dois em vários momentos, do quanto mais a gente vai conhecendo eles, né? A gente vê bastante do passado do Billy e da relação do pai dele, e com o irmão dele também, né? Como ele foi criado num lar meio tóxico, né? Rodeado de ódio e de violência. E ao mesmo tempo a gente vê isso no próprio Homelander, por ele ter sido, né, um rato de laboratório, basicamente, e não ter esse senso de o que é uma família de verdade. E aí os dois estão meio que, né, o Butcher tentando recuperar a Becca, ele tentando se conectar com o Ryan, eles estão sempre nessa sede por se encontrar e encontrar o amor, encontrar carinho, né? O Homelander estava falando da Tempesta, de usar ele, e tem as coisas que ela mede as coisas pra falar pra ele, mas às vezes ela deixa escapar, porque ela pega o Homelander bem naquilo do ele só quer ser amado. 100%. Ele só quer uma figura que ame ele, tanto que ela pesca ele no momento que ele fala, olha, se você fizer isso aqui, as pessoas vão te amar, tá vendo tudo isso aqui? As pessoas vão, sabe, comemorar, elas vão... E aí ele totalmente, assim, ele, pelo meu ver, ele não tá nem aí pra causa dela no momento, ele tá vendo ali que ele pegou uma chance de ser amado por ela, pelas pessoas, e ele falou, vambora, contanto que alguém goste de mim. E é a mesma coisa com o filho, né? Ele quer porque quer fazer um menino, ele não tem skill social nenhuma, assim, com a criança, né? Eu fiquei com muita vergonha. Na hora que ele falou, eu te amo, aí o menino ficou tipo... tá, tipo, o menino, o que vai falar o quê? Tipo, acabei de te conhecer, cara. Tipo, totalmente carente. É uma criança cuidando de outra. É muito isso, assim. Porque ele é um bebezão. Tem aquela cena desconfortável dele lambendo a mamadeira no primeiro episódio, eu acho. O leitinho, então. Ele é muito isso. E a figura... E ele ainda esquenta o leitinho. E aí ele procura a outra figura materna dele lá com o Doppelganger. Ele tem todo esse negócio de querer ser amado porque ele não foi, né? Ele foi criado num laboratório ali, com gente cutucando ele o tempo todo. Uhum. E até é curioso essa dualidade do personagem, de que ele quer se sentir amado pelos humanos que ele despreza, que foi quem fez ele ser quem ele é. E ainda assim ele se importa com não ele se importa com aquelas pessoas, mas ele se importa que aquelas pessoas gostem dele. E eu até comentei no meu vídeo que é engraçado que essa segunda temporada a gente parte do Homelander criança virando um Homelander adolescente, que é quase como se a Tempesta fosse a primeira namoradinha dele, que ele tá descobrindo todo esse mundo que ela vai proporcionar pra ele. Ela vai prometendo pra ele, não, esse amor que você quer das pessoas, eu sei como proporcionar isso, eu te amo, a gente tem toda essa relação. Então o personagem, ele amadurece mentalmente nesse sentido, ao mesmo tempo que ele é um adolescente que tem que cuidar de uma criança, que ele não tem nenhuma proximidade e que ele não sabe como se conectar com ela, a não ser a forma como ele foi criado, que foi sendo um rato de laboratório. Então, em vez dele ter um momento de calma pra ensinar o filho como faz as coisas, que a gente acaba vendo um pouco isso no último episódio, do olho lá dele tentando usar o raio, que ele fala, olha, o garoto não consegue falar, não, tudo bem, depois a gente tenta mais e tal. Aí ele olha pra Tempesta, a Tempesta tá tipo, caralho, faz um moleque aí. Ele, então... se você odiar, tipo, talvez funcione, porque funciona pra mim. Porque ele partiu desse lugar de ódio. E talvez o Ryan, ele ia chegar no mesmo ponto do pai, de habilitar esse poder, de alguma outra forma. Por outro caminho, né? É. Ele só sabe ensinar aquilo que ele viveu. O que é muito triste. Ele sabe que as coisas não deram certo pra ele. Mas ao mesmo tempo ele tá tentando espelhar no Ryan porque talvez ele acha que se o Ryan for igual a ele, o Ryan vai amar ele de volta. Talvez sim. Uhum. Só que quando eles têm aquele momento no último episódio na cabana, e que você vê que ele tá sendo realmente sincero, né, depois que o Ryan fica incomodado com aquele mundaréu de gente e tal, você vê que, tipo, tinha um caminho, daria pra eles se conectarem, porque eles já têm coisas em comum. Sim. Né, o fato de ter os poderes e tal, e o Homelander poderia sim ser uma pessoa que iria guiar ele por isso, porque por mais que a Becca é a mãe dele e sempre ia ter um papel super importante na vida dele, o Homelander poderia complementar e, tipo, ajudar a ele
entender melhor como que funciona essa parte e tudo mais, acho que não teria problema o menino aprender a lidar com os poderes dele. É muito mais o que ele faz com esses poderes que preocupava a Becca do que necessariamente ele saber usar eles. Tanto que se ele soubesse usar, não teria acontecido a merda que acontece no final. E eu acho muito fofo, achei fofa a cena deles dois lá, quando ele tá contando como ele se sentia e tudo mais, que ele tá sendo honesto, né? Tipo, eu acho o Homelander legal, no final das contas, sabe? Se ele tivesse sido tratado direito, enfim, e não fosse um merda, ele seria muito legal. Essa cena mesmo dele se abrindo pro filho é uma das poucas cenas que ele se abre mesmo, e acho que, tipo, mostrou o lado humano dele, sabe? E durou muito pouco, porque a partir daquele momento que perguntam se ele já chorou de novo, e ele fala, não, agora eu sou um homem. Mas ele deu essa abertura pro filho, sabe? Ele tinha que continuar aí nessa ideia, sabe? Mas é muito psicólogo, sabe? Muito trabalho pra caramba. De cabeça, então taca psicólogo desse homem. Porque, assim, o Butcher tá também a uma pecinha ali de virar um Homelander da vida, eu acho. Eu acho que eles são muito parecidos, sabe? Cada um da sua maneira, assim. Eles estão muito ali frente a frente. Eu acho que a primeira temporada meio que abriu isso, e nessa ia ficando cada vez mais claro, e claro pra eles, inclusive. Porque eu acho que a forma como foi costurada a gente saber sobre a relação do Butcher com o pai, e aí depois o Butcher ir conversar com o cientista lá médico, que eu já esqueci o nome, que criou o Homelander, e aí e o próprio Butcher ouvir como que ele era e tudo mais, ele também começa a perceber, tipo, esse cara aí, a gente até que, né, tem umas coisas, sabe, rola um climão assim. E aí depois eles terem que se encarar ali no final e tudo mais. Eu achei muito poética toda a relação deles dois. Eu acho que a principal diferença é que os dois partem de um lugar de um ter tido uma família problemática com o pai, do Homelander não ter tido uma família, de ter sido tratado como um rato de laboratório. Mas se você pega a perspectiva dos dois, eu acho que no final o Bruto tem muito mais chances de se tornar uma pessoa escrota, de se tornar um monstro, pelo fato de que, mesmo ele tendo um pai escroto, ele teve a mãe, teve o irmão, tem o Leitinho, tem o francês, tem o Rio, que estão ali pra dar o suporte pra ele, que é uma coisa que o Homelander nunca teve. E ainda assim, por muito dessa temporada, a gente vê ele conscientemente escolhendo ir pelo pior caminho possível. Enquanto eu sinto que o Homelander ele nunca teve essa perspectiva de que há um caminho melhor a se seguir, porque ele nunca conviveu com ninguém o suficiente pra isso. Eu acho que é como essas relações familiares acabam afetando cada um de uma forma diferente. A ausência da família, ou você ter, mas você não ter o carinho e o amor que você espera de uma família, né? Então eu acho que o fato do Butcher ter depois um sistema de apoio, né, dos amigos dele, e a própria Becca também, eu acho que não necessariamente equilibra, porque eu sinto que cada um meio que, eu acho que cada trauma acaba afetando de uma forma diferente. E o Butcher tem todo o plus do irmão dele, que a gente entende que o irmão se matou, e meio que por culpa do pai, né? Fica meio aberto ali. Eu não entendi direito 100% o que aconteceu com o moço. Mas então eu acho que, enfim, cada um tem os seus traumas ali, né? Que vai pesando de uma forma ou de outra. E tudo se conecta no Ryan, que serviu mais ou menos pra alguma coisa ali no final. Mais ou menos. Não sei, eu não sei se eu ainda perdoo como lidaram com o Ryan na temporada como um todo, porque eu não gosto muito de personagem que é só artifício ali, né? E ele acaba ficando meio que como um artifício tanto pro Homelander quanto pra meio que provar, entre aspas, a evolução do Butcher no final, né? Eu acho que é uma temporada que ela queria falar de tanta coisa, e no final ela podia só ter escolhido uma ou duas coisas, porque a gente tem a Tempesta. Eu acho que o que faz com a Tempesta tá ótimo, mas podia não ter a igreja da coletividade e ter mais do filho. Da gente ver mais durante a temporada o próprio Homelander tentando se conectar com a criança e não conseguindo, encontrando uma brecha, a gente vendo mais humanidade do personagem com o garoto, aí surge a Tempesta e começa a estragar um pouco essa questão que vai unindo os dois pra chegar no ponto da gente chegar no final, que tem o Bruto também, tudo. Só que eu sinto que ele aparece meio que nos 3 primeiros episódios, aí lembram da criança nos 2 últimos e trazem ela de volta. E aí você fica ali no meio sem ter aquilo, e o que tem não vai pra lugar nenhum também. E é meio até previsível, assim, no decorrer do último
último episódio que você sabe qual vai ser o papel do Ryan ali. Você só fica aquilo de ficar esperando acontecer, sabe? Me pegou, porém, de surpresa um pouquinho a morte da Becca. Eu também. Eu achei que não ia rolar nessa temporada. Achei que ia ficar, sabe, todo mundo teve a cena do carro lá, sendo jogado longe. Aí eu fiquei preocupado. Aí lá eu até falei, talvez, né, aconteça alguma coisa aí. Mas na cena que ele usa os poderes, eu fiquei surpreso, assim. Fiquei tipo, nossa, não vi isso vindo. É que ele usar os poderes era bem previsível. O que ia acontecer disso, que foi o que também me pegou meio desprevenida. Principalmente por ser a mãe dele, né? Então, e eu achei incrível aquela partezinha final como um todo, principalmente na cena que o Homelander desce e tem aquela cena do plano mostrando ele indo pra trás do Butcher e ele protegendo. Eu fiquei muito tenso, porque na cena que ele pega o pé de cabra, eu falei, meu Deus, o que esse homem vai fazer? Vai destroçar o garoto. Eu juro que eu pensei nisso. Acabou, porque assim, a Beck acaba morrendo assim no gibi. Mas assim, o Ryan, que não tem nem nome, ele sai da barriga dela assim, um feto ainda, sabe? Um bebezinho mesmo. Começa, tipo, disparar raio laser. Eita porra. E ele mata ela. O Butcher mata ela, porque ele rasga a barriga dela, né? Não tem, tipo, nem muito o que fazer, coitada. Caramba. E é terrível. É bem essas coisas que acontecem no gibi. E aí o Butcher vai lá e aí mata o neném. Daí, tipo, vem todo o ódio dele, etc e tal. E acabaram meio que de uma outra forma fazendo ele matar a mãe também na série, né? Ah, mas criando uma outra complexidade, né? O Horacir falou aqui no chat ao vivo. Ryan vai crescer problemático também. Matou a mãe e tem 2 pais, entre aspas, loucos. Eu não acho. Eu acho que a Becca, ela fez um bom serviço ali em relação ao Ryan. Tanto que no momento em que o Homelander leva ele e tudo mais, você vê que ele, tipo, ele se arrepende imediatamente. Ele tem o quê? Uns 10 anos? Por aí, né, esse menino? Eu diria uns 12. Tipo, ele já tá, assim, né? Já tem a cabecinha ali formada. É claro que ele ficou bugado com o fato de que existia toda uma vida ali fora da casa dele. É claro que assim, né? Óbvio que você matar sua própria mãe não é a coisa mais legal do mundo. Mas eu não sei se necessariamente ele vai crescer problemático no sentido de acabar virando mais um Butcher, mais um Homelander ou algo desse tipo, né? Ainda mais que ele tá sob os cuidados ali da CIA e tudo mais. Tipo, gente, bota um terapeuta nesse menino, tipo, agora. Eu espero que não sumam com o personagem pra uma terceira temporada, pra ver talvez uma relação crescente entre o Butcher com ele. Também gostaria. Porque se ele tá aos cuidados da CIA, a Mallory tá ali junto com ele, o Butcher aparentemente vai trabalhar junto com ela, é muito provável que ele trombe com o moleque, eu fique perguntando do moleque. Então é uma coisa que pode ser explorada, sabe? Porque quer queira, quer não, o Ryan se tornou o último vínculo que o Butcher tem com a esposa, que morreu. Sim. E ele fez uma promessa pra ela, né? E ele cumpriu essa promessa, então eu acho que isso significa algo muito grande pra ele, e eu queria ver mais do personagem, até porque aquela série spin-off lá de The Boys que vai ter, que vai ser uma faculdade de soups e tal, então não sei se eles vão acabar usando o Ryan pra poder... Porque geralmente séries que são spin-offs, elas fazem isso, né? Tipo, usam um episódio pra pegar a série principal e falar assim, então, olha, tem isso aqui que você pode continuar vendo nesta série aqui. Então, pode ser esse o link. O Walking Dead é um ótimo exemplo disso, né? De pegar algum personagem que tá ali na série principal, que ele não é tão grande, mas ainda assim ele tem... a galera conhece ele e depois taca numa série spin-off. Eu acho que pode muito seguir um caminho desse. Tipo, a gente acompanha o Ryan mais uma terceira, uma quarta temporada, e aí já tá pronto pro spin-off, aí joga ele pro spin-off como se ele, tipo, ó, vou me tornar um herói aqui, e aí traz todo o lance dele ser filho de quem ele é. Tipo, às vezes isso é escondido e durante a temporada isso é revelado e como isso é explorado no personagem. Vai ser uma coisa meio criança amaldiçoada, né, de Harry Potter. E parece que já foi falado que talvez seja baseado num dos arcos do gibi, que tem, tipo, o Huey infiltrado num X-Men da vida, que são os G-Men. E que tem os pontos centrais da trama, que o professor Xavier deles lá é um pedófilo. Eita. Tem muita equipe de super-herói, muito adolescente. Um desses super-heróis adolescentes, inclusive, é o cara que tá... outro cara que tá no hospício, que é o que vomita lá. Ai, ácido. Então, tem esse cara aí e talvez funcione bastante, porque eu queria muito esse plot na série. Parece que vai ter um spin-off, eu fiquei muito feliz se for baseado em tudo isso, mesmo assim eu vou ficar bem... Vai ser bem legal e dá pra aproveitar bastante o Ryan. Sim. Cara, o Noir é outro personagem, assim, do gibi.
Eu não sei nem se eu posso falar, porque é uma coisa muito, muito do final do gibi. Eu não sei se vocês vão ler. Não sei quem tá escutando vai querer ler. Eu sei o que é. Você sabe o que é, né? Eu não sei o que é. É uma coisa que não, pelo meu ver, não tem mais como acontecer na série. As pessoas vão querer saber spoiler. Eu também acho que não. Foi algo muito debatido na época por conta do ator que faz o Black Noir na série, que é um ator negro. Eu fico com dó dele, do ator, no caso, de ficar sempre escondido, coitado. Tadinho, né? Apareceu metade da cara dele nessa temporada. Vamos ver se vai estar vivo aí, se vai ter importância. Inclusive, falando em importância e tal, eu acho que essa galera debilitada aí, Tempesta, Noir, eu acho que vão aparecer aí. Eu acho que a Tempesta... Eu acho que ela vai continuar existindo. Tempesta Darth Vader? Eu acho, porque se ela não morreu daquilo, ela vai continuar lá. E talvez ela seja usada justamente pela sabedoria aí dela de tantos anos de vida, né? Do que ela pode, sei lá, de conseguir informação, da galera conseguir informação mesmo dela, alguma coisa assim. Talvez ela sirva ainda pra alguma coisa. Na minha cabeça ela tinha morrido já, assim, sabe? Eu achei que ela acabou ali pra ela. Mas... é que eu fico muito naquela, a atriz é muito boa, sabe? Pra não acabar é. ali. E aí eu fico tipo, será que eu vou querer usar ela de novo? Qual vai ser? Mas pra mim ela tinha acabado ali, eu achei que ela não... Então, pra mim também tava meio que isso, e que tipo, o que a Vault tava falando era só uma forma deles esconderem o que tinha acontecido com ela. Mas o Eric Kripke, ele falou em entrevista que ele prefere que ela, tipo, não morra, porque aí já abre pra personagem voltar num futuro, quem sabe, mas que a morte ia ser uma saída muito Fácil. boa, talvez, pra tudo que ela é. E ela continuar desse jeito que ela tá, que ele falou nas palavras dele, pode levar décadas ou séculos pra ela se regenerar, é muito pior pra ela do que a morte. Boa. Então, pode ser que ela não, tipo, tenha muita agência, mas sei lá, tem uma ceninha ou outra do Homelander indo olhar como ela tá, e ela continuando falando em alemão, alguma coisa assim, eu acho que é capaz de acontecer. Imaginei isso mesmo. Ele tá lidando com as próprias confusões dele, ele não tem mais ninguém, então ele ir lá e ficar ouvindo umas groselhas em alemão dela, alguma coisa assim. E uma coisa que ela falou que eu fiquei muito encucado é que quando tá pra liberar o uso lá do composto V pela população, que eu achei muito bom todo o lance do... não, porque o presidente passou por cima do bagulho de segurança, de saúde e aprovou. Eu fiquei, nossa, é muito a galera querendo uma vacina milagrosa no mundo, né? Tipo, sim. Foda-se, o Trump vai lá vacinar a caneta e vai mandar todo mundo tomar vacina que não tem nem comprovação se vai ser benéfico ou não pra população. Mas na hora que ela tá conversando com o Homelander alguma coisa, e ele fala, mas a gente vai dar essa vacina pra todo mundo, não sei o que. Ela, não, o Frederick tinha formas de controlar isso. Que foi uma coisa que ela jogou que eu fiquei, que formas seriam essas de controlar quem recebe a vacina? Porque se ela é racista, nazista, tudo mais, ela só vai querer que a raça que ela considera pura e superior receba isso. Será que ia ter alguma coisa também de controle de vacina, de composto V? Eu imaginei que talvez a Tempesta fosse mandar, sei lá, veneno para qualquer pessoa que ela não acha que seja merecedora. Como controlar isso, não sei, mas imaginei que faria alguma coisa tipo isso, que eu também senti isso, que ela não ia querer dar poderes pra quem ela não acha que é digno, né? E quando ela fala do Edgar, que ela fala, não, ele até que é ok pro tipo dele. Meu Deus. Né? Nossa senhora, mano. Ela é tipo a pior mesmo, né? Ela tem muita frase assim, sabe? Que ela fala como se não estivesse falando nada. E eu acho que a gente nem enalteceu o suficiente essa atriz, porque olha, tem que ter estômago. E eu vi uma entrevista que ela falou que ela é judia. Então, nossa. Nossa, complicado, né? Sim, e ela fazendo junket, né? Ela dando entrevista sobre a Tempesta, ela é tipo a hater número 1 da Tempesta, sabe? Tipo, ela vai se apresentar, ela fala, oi, eu sou a Aya Cash, eu interpreto a Tempesta, infelizmente, ou desculpa, sabe? Tipo, ela sempre fala uns bagulho assim. Nossa, coisa. E foi uma coisa muito corajosa também de aceitar fazer esse papel, porque isso podia ter um backlash muito ruim pra ela, né? Então acho que é muito importante o quanto ela demonstra quem ela é de verdade e que isso é só uma personagem e que ela entende a importância de contar a história dessa personagem, justamente por todas essas coisas horrorosas que a gente comentou aqui, né? De que não é só na ficção que isso acontece, mas ela é uma fofa, uma querida, gosto muito dela, acho que ela é muito, muito, muito boa.
Ela é muito, muito, muito boa mesmo. Eu gostei bastante dela. Não conhecia nenhum trabalho dela, primeira vez que eu vi, mas eu achei assim, tipo, ela é muito carismática, sabe? Ela funciona muito bem pro papel que ela tá cumprindo ali. Eu não conhecia ela também, mas eu fui caçar algumas coisas com ela e tem um filme que ela é a protagonista no Prime Video. Olha só. Chama Mary Goes Round e é um drama e ela tá ótima. Bom saber. Irei colocar na listinha e assistir. O ator do Homelander, eu amo, assim, desde quando ele fez Banshee, que é uma série de 2011, talvez, que era do Cinemax. E tem Nossa. 4... então, tem 4 temporadas, assim, e ela é incrível. É uma série de ação, é de 2013, Banshee. Ela é uma série de ação e é uma das minhas favoritas, assim, porque as coreografias das lutas, acho que eu nunca vi melhor em nenhuma série. E o Anthony Starr, ele tá fazendo aquele tipo de herói caladão, sabe? Ah, sei. E ele tá muito bom nessa série, eu gosto muito dele. E cheio de mulher forte, assim, dando porrada de montão, e é incrível. Fica aí a dica, então, pra ver mais desses dois malucos perfeitos, que são Anthony Starr e Aya Cash. Esse foi o nosso episódio gigantesco sobre a segunda temporada de The Boys, que teve seus altos, teve seus baixos, mas que continua empolgando muito todos nós. Salgado, muito obrigada pela sua participação, pelos seus conhecimentos dos quadrinhos. Eu que agradeço. Espero que tenham gostado da minha participação, que eu não tenha falado muita besteira, ou que eu tenha sido chato, mas eu fiquei muito feliz com o convite, muito obrigado mesmo. E aí, sempre que precisar, estamos aí à disposição. Gostei muito de participar. Obrigada a você por ter aceitado. E é isso, gente. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @tênisverdecast, e também dos nossos perfis pessoais, @natfanatic, @senhor_art, e também seguir o Salgado, se você gostou desta pessoa querida, em @_salzin com Z. Exatamente. E se você chegou até aqui, quiser acompanhar a gente ao vivo, interagir durante as lives que a gente grava esse episódio, toda segunda-feira às 8 da noite na twitch.tv/tênisverde, e toda sexta às 8 da noite também a gente faz o Boletim do Hype, comentando as principais notícias da semana, só que esse conteúdo é exclusivo lá pra Twitch, então vai lá assistir, interagir, prestigiar e conversar com a gente, que é muito legal. E se você tá ouvindo, marca a gente quer saber se você ouviu até aqui, se você gostou, tá bom? Obrigada. Até o próximo episódio, gente! Até, tchau! Tchau! Tá, eu vou dar uma resumida aqui no A-Train pra gente já puxar a Tempesta, pode ser? A gente fala rapidinho dele. É. KKK. Muito bom.